Se você achou que o Feirapod não ia falar sobre cultura, achou errado, otário! Aqui hoje no Feirapod a gente vai falar sobre Feira Noise, Feira Coletivo, Dup Smoke e Banana Atômica. Aqui ao meu lado, à minha frente está Joilson Santos. Mas antes de falar sobre Joilson Santos, vamos falar do ambiente que a gente está. Que lugar maravilhoso é esse que nós estamos? Você já sabe dessa história. Estamos no Hub Feira, um espaço preparado para você que é empreendedor, que curte startup, curte inovação. Cara, só tem um aviso, vai aparecer um QR Code na sua tela e você vai poder entrar no Instagram do Hub Feira, poder conhecer. E olha só tem uma coisa para falar para vocês. Marque uma visita e venha ver com seus próprios olhos que ambiente é esse. E agora, como sempre, passa a palavra para o meu amigo Diego. Olá, bem-vindo, Joilson Santos. Estamos aqui para conversar contigo e entender um pouco como é esse ativismo cultural em Feira de Santana. Você é um cara que, pelo que a gente soube, e é nosso dever de casa, a nossa pesquisa, um cara que esteve sempre envolvido nesse espaço cultural aqui em Feira. E é interessante, do nosso ponto de vista, entender como é que é esse espaço, quais são as aventuras que já aconteceu aqui e até mesmo como é empreender nesse espaço cultural. Então, assim, Joilson, a gente começando aqui, eu te pergunto, você, no caso, se considera um ativista cultural? O que é um ativista cultural? Para muita gente aí que tem essa palavra como uma palavra, digamos assim, um pouco diferente. Olá, eu gostaria de agradecer o convite aí do Feirapod. É um prazer estar aqui. E essa coisa do ativismo, ele está relacionado a ações, né? Pessoas que ela age dentro desse campo da cultura, tentando transformar esse ambiente, tentando produzir, fazer as coisas acontecerem e também fazer um debate sobre política cultural, né? O ativismo está diretamente a isso. Os ativistas lá nos anos 60, anos 70, que eram pessoas que estavam lá fazendo debate público, tentando mudar as coisas, tensionar para que as coisas melhorem. Então, esse ativismo é o mesmo papel que a gente faz hoje na produção cultural aqui da cidade, né? Tanto criando coisas que vai aos poucos impulsionando toda uma cena cultural, movimentando a cidade, e a gente também faz esse debate onde a gente exige também do poder público que haja mais investimento na cultura, que a cultura ela seja vista de outra forma na cidade, né? Então tudo isso é papel de um ativista, e Feira de Santana tem uma gama de ativistas culturais assim, que engajados e que fazem muita coisa pela cidade. Como começou isso, esse movimento? Eu quero, no caso, entender assim, com você, no caso, como é que você começou nesse movimento de ativista cultural? Você chegou e falou para um belo dia, vou virar ativista cultural, ou foi aquela coisa assim, doeu na carne e eu vou ter que ir lá resolver esse problema porque não estão resolvendo esse problema para mim? Como é que foi isso? Velho, essa coisa, eu acho que tá meio no sangue, né? O desejo, como diz Belchior, né? De mudar as coisas, né? Interessa mais, e aí a gente se envolve nisso. Eu faço parte de uma banda aqui de Feira de Santana. Eu não sou de Feira de Santana, sou de Itaberaba. Vim morar em Feira em 2002. E logo eu entrei para essa banda, Clube de Patifes, que é uma banda que tem mais de 20 anos de carreira. E dentro da banda a gente decidiu, de repente, começar a produzir alguns shows, porque a cidade não era muito... não tinha muitas oportunidades para uma banda de blues, como era o nosso caso, autoral. Itaberaba. Não aqui. O Clube de Patifes é daqui. Eu vim morar aqui. Você já tocava antes? Já tocava. Você em Itaberaba, você já tocava na banda? Não. Eu tocava em outras bandas e tal. Quando eu vim para a Feira de Santana, eu tive contato com a galera do Clube de Patifes. E aí, em 2003, houve uma reformulação na banda, eu fui convidado para fazer parte da banda. Bacana. E aí a banda, ela tinha essa coisa, né? Uma banda de blues, autoral, em Feira de Santana, os bares e casas de shows não eram abertos para esse tipo de estilo, né? Não tinha espaço. Os eventos que aconteciam onde a banda tocava eram poucos, muito poucos eventos de rock e tal. E aí a gente decidiu, já que não tem, vamos criar os espaços. E a partir daí a gente começa a se envolver com produção de shows. E nesse processo de
de se envolver com produção de show, era um momento ali que a internet estava começando a ganhar mais espaço, né? As pessoas estavam começando a ter mais acesso à internet, inclusive a gente. Dessa coisa do acesso, de se conectar com outras regiões e outras cidades, a gente teve contato com a rede Fora do Eixo, que era uma rede, um circuito cultural, né, que surgiu lá em Cuiabá, junto com o Acre, né, total Fora do Eixo. Totalmente. E aí a galera trabalhavam com coletivos, se juntavam para fazer as coisas, tentava diminuir custos com isso, né? Então, trocavam serviço, eram várias tecnologias que eles utilizavam para viabilizar os eventos. E eu achei isso interessante na época, falei, velho, porque é caro fazer um evento, né? E aqui a gente não queria fazer um evento ruim, um show ruim para a banda, com espaço ruim, com palco ruim, com som. A gente queria uma coisa legal, mas isso era caro, a gente fez alguns, tomamos alguns prejuízos. E aí a gente falou, eu comecei junto com o nosso baterista do Clube de Patins Paulo de Tarso, velho, vamos começar a pensar em como é que a gente consegue melhorar isso e diminuir custos. E disso eu ouvi falar dessa rede, começamos a trocar ideia com essa galera. Em pouco tempo a gente já fazia parte desse circuito Fora do Eixo, que já tinham coletivos do Brasil inteiro. A gente aqui trabalhava como produtora, a gente tinha uma produtora informal, né, não era nada formalizado, que chamava Alcatea Produções. E a gente começou a realizar alguns eventos e a gente sempre trocava informação com essa galera que produzia em outras cidades. E a gente foi aprendendo algumas formas também de produzir shows de forma mais organizada e que diminuía os riscos de prejuízo, né? E dessa troca de informação e percebendo, trocando ideia, conhecendo outros coletivos, em 2008 a gente decide criar o Feira Coletivo. Porque os eventos que a gente começou a fazer aqui eram interessantes e a galera falava assim, chegava a gente e falou, velho, eu posso ajudar em alguma coisa, eu quero ajudar também nesse evento. Pô, os eventos são massa, eu não quero que pare. E aí, de repente, a gente tinha um grupo de pessoas trabalhando junto em prol que as coisas acontecessem, né? Então era um colaborativo, ninguém era remunerado, a intenção era só que o evento acontecesse e as formas que a gente buscava de baixar os custos para a realização desse evento. Aí surge o Feira Coletivo e em 2009, um ano depois, a gente faz a primeira edição do Feira Noise, né, do festival. Foi uma edição de 2 dias com 20 bandas e tinha em média 150 pessoas em cada dia, né? Foi um evento pequeno, a gente teve um prejuízo que na época era grande para a gente. Mas se você pensar que o orçamento, só para vocês entenderem a dimensão do que era e como a gente está em 2019, que você foi lá no evento. A gente saiu de um evento que tinha um orçamento de R$3.000, né? De prejuízo, ainda com prejuízo, em 2009. No primeiro ano. O custo foi R$3.000, porque a gente fez bem enxuto, né? E tal, e aí também foi um evento com resultado pequeno, né? Um público pequeno e tal, mas assim, tinha sido lançado uma semente. Em 2019, o orçamento do festival passou de 250 mil. Era um outro evento, né? Mas é 10 anos depois também, né? Sim. Mas é 10 anos de crescimento e também de muita dificuldade, né? Não é que um evento... É um evento que todo ano é como se a gente começasse do zero. As dificuldades são as mesmas para captar recurso, para fechar bandas, né? Todas essas questões. Só que a gente aprendeu muito ao longo desses anos como produzir. A gente aprendeu muito a forma de conduzir uma produção de um festival. E isso ajuda a gente a executar. Mas, assim, e ele cresce a cada ano. Apesar das dificuldades, por exemplo, 2018, a gente teve o festival interrompido durante a programação pela prefeitura. Foi ali no Amélia Amorim. No Amélia Amorim, foi a última vez que a gente fez lá, com medo de acontecer de novo, né? Teve banda que veio de São Paulo e não tocou no dia, Nervosa, uma banda de heavy metal lá de São Paulo. E lá, as meninas estavam lá, a estrutura estava lá, mas não puderam fazer o show. Então a gente mudou para o área por conta disso, né? Mas é isso, é um evento, começa ali, essa coisa do coletivo, ele ganhou forma, cresceu também, e só que várias pessoas que estavam envolvidas com esse coletivo, que era uma galera mais nova, também foi envelhecendo, eu vou fazer mestrado, eu estou atuando em tal área e tal, e aí, a partir de um certo ponto, a gente pensou assim, nós vamos criar uma empresa para produzir o festival. O Feira Coletivo ele continua existindo, mas é um grupo bem menor de pessoas.
Mas aí surge a banana atômica também. E eu brinco sempre que a gente tem um conglomerado de marcas, né? São várias marcas. Seja bem-vindo. É um conglomerado, porque a gente tem... Já está fazendo o primeiro mexão. Mas, por favor. A gente tem a Banana Atômica, que é uma agência que trabalha com gestão de carreira de alguns artistas aqui de Feira de Santana, e também é um selo. A gente lança uma série de outros artistas também, né? Faz a distribuição digital, cuida dessa coisa de registro da música, essa burocracia. Mas é ela hoje que é responsável pela produção do Feira Nós? Pode falar junto com o Feira Coletivo. Entendi. Entendeu? A parte burocrática que precisa mas que seja uma empresa. Caso, exatamente. Pode falar. E aí a gente tem os festivais, né? O Dope Smoke, tem o Feira Noise, tem uma série de outros eventos. E a gente também tem o que é a editora, que cuida dessa parte burocrática dos registros dos artistas, né, que chama Vitrola Portátil. Que vocês não ouvem muito falar porque não está muito na linha de frente. É mais uma coisa da burocracia, cara. Que é necessário. E é isso, a história. Me diz uma coisa, eu quero fazer uma pergunta. A gente está falando sobre 10 anos do Feira Nós. Eu participei de alguns eventos, eu acho que eu não participei do primeiro e do último, mas eu participei de vários. Eu queria contextualizar quem está assistindo, até porque já vão fazer 2 anos, né, sem Feira Nós. Não teve ano passado, 2020. E provavelmente esse ano não vai ter, não se sabe ainda. Vai ter 2 edições esse ano. Mas seria online? Online. Ah, vai ser online, mas o formato tradicional. Tradicional vai demorar. A gente tá falando do tradicional. Tradicional, acredito que em 2029, 2030. Esse aquele velho bate-cabeça, entendeu? Porque assim, eu queria que você falasse pra gente onde aconteceu o primeiro Feira Nós e onde aconteceu o último. Que eu quero que as pessoas tenham a intenção, entendam o contexto de como mudou nesses 10 anos. Tem uma coisa importante que volta para aquela história do ativismo cultural, que é assim, a primeira edição do Feira Nós acontece no Amélia Amorim também. Uhum. Na época, o Amélia Amorim era administrado pela UFES. Sim. E aí... Tem uma coisa que é o seguinte, no dia da montagem da estrutura para o festival, a primeira edição do festival, a gente chegou lá às 9 da manhã de uma sexta-feira e a arena estava tomada por mato. Tomada. Ninguém cuidava. Não cuidaram e sabiam que ia ter um evento, um festival. Exato. E simplesmente cagaram, não? Tava lá, matagal, e aí o que é que acontece? Todo mundo, mão na enxada, picar o pau e capinar. A gente até brinca, tem uns amigos da gente que brinca assim, não, velho, isso merece um texto dizer assim, o sol estava no horizonte, a gente de enxada na mão, capinando e tal. Então, assim, a gente meteu a mão na massa para limpar o espaço e tal. Claro que aí a gente apertou também a gestão lá da Amélia Amorim, alguns funcionários vieram para ajudar, mas a gente meteu mão, aí fomos limpar banheiro, foi essa coisa, montar uma estrutura para bilheteria. Isso no dia, né? Porque no mesmo dia à noite já ia começar. Já ia ter o primeiro dia do festival. Isso lá em 2009, no Amélia Amorim. Ok. E 2019, 10 anos depois, a gente faz no Área Hall, um outro perfil de casa de show, né, e tudo mais. A gente tinha uma relação de amor com a Amélia Amorim, tem uma relação, né? A gente não perdeu essa relação. Mas, assim, a forma como a gente não conseguiu lidar em 2018, do festival ser interrompido, da prefeitura não entender o que era o festival, das pessoas envolvidas, tanto na gestão do espaço, inclusive vinculado hoje à Secult, né, Secretaria de Cultura do Estado, de não entenderem nem terem buscado soluções, porque já existia um prenúncio que isso poderia acontecer, porque rolou vários outros eventos que a galera não respeitou um monte de regras, os vizinhos já estavam putos de um monte de coisa que estava acontecendo, e aí desencadeou justamente na gente essa interrupção do festival, sendo que a gente realizava lá desde 2009 sem nenhum problema, né? Então a gente tinha um cuidado de terminar cedo o festival, nunca foi um festival que terminou muito tarde. E Joilson, me permita, você falando aí de vizinho tal, essa coisa toda, eu sei que tem essa questão sonora tal, mas assim, a micareta agora começa ali, né? E aí no período de micareta, interrompe a micareta?
quando dá 1h da manhã, quando dá 2h da manhã, você entendeu? Então, é pensar um pouco e trazer um questionamento nesse sentido. Sim. Tem uma coisa interessante em Feira de Santana, que é o seguinte, por exemplo, isso não é uma coisa comum na maioria das cidades. Por exemplo, em Salvador, quando você quer fazer um evento, você vai, solicita a pauta no espaço, você vai na prefeitura, na secretaria que tem lá e solicita autorização. Você diz como é que vai ser o evento, diz o que é que você vai usar de som, diz tudo, e a prefeitura autoriza ou não. No momento que a prefeitura autoriza, acabou, você está tranquilo, está coberto, tem um documento para isso, isso é comum em todas as cidades. Não tem o desautorizar no meio do Não, caminho. exato. E aí em feira não tem isso. Não existe um alvará para evento. Existe? Não existe alvará para evento. E aí o que é que acontece? Quando a gente foi interrompido, isso virou notícia, né? E aí eu faço parte de um grupo de festivais do Brasil inteiro e a galera ficou tipo assim, véi, como é que 10 anos depois você comete um erro de não pedir autorização à prefeitura? Eu falei, véi, não tem. Não existe essa alvará aqui em feira. Não existe o Então a alvará. prefeitura também não recebe, digamos assim, por esse alvará, correto? Não, que é outro erro também, porque eu queria, se fosse para não ter que interromper o meu evento... Eu prefiro pagar. Com certeza, pode cobrar o que tiver que cobrar, como é nas outras cidades. Eu acho que é justo fazer assim. Mas assim, o produtor de evento fica parecendo que é um vagabundo, né? Você não tem responsabilidade com nada. E é uma empresa. como Você está falou, lá você arriscando. tem É uma custo. empresa, você tem custo, você gera empregos temporários, você movimenta a renda, gera renda porque, por exemplo, a gente monta aquela estrutura, a praça de alimentação, os estandes, então todo mundo está ali ganhando dinheiro. E ainda usaria dizer, Juiz, que é um temporário prolongado, Sim. porque o evento não é a semana do evento, ela acontece meses atrás. Sim, claro. E eu não falo nem só do Feira Nós. Se você observar que Feira de Santana tem eventos que acontecem, por exemplo, ali no Joia da Princesa, imagine o que isso não movimenta de renda para a ao cidade em torno de um evento que acontece ali um dia. Então a prefeitura ela não entende isso, que existe uma força econômica na cultura e que ela está agindo ali, que é importante para a cidade. Quanto, por exemplo, uma vez eu conversando com o Diggs, que ele faz um evento lá, e ele falou assim, tem evento meu que tem quase 100 segurança, mais de 100 segurança. Isso mesmo. A galera lá trabalhando, garantindo sua diária, tem o pessoal que trabalha no bar, tem o pessoal da estrutura, de som, enfim, é muita gente trabalhando. Fora quem tá na região, Os ambulantes ali. As lojas, a galera que vai comprar roupa lá para ir para festa. Exato. Enfim, é importante para a cidade, qualquer cidade que tem um mínimo de inteligência percebe o poder da cultura na parte simbólica, na parte econômica e turística, enfim. Entendeu? E feira tem esse potencial? Calma aí, Diego. E você vê em feira esse potencial? Tem muito. E a prefeitura não está sabendo explorar, então? Não. Mas a não minha sabe. pergunta A gestão é, pública. mas a minha pergunta é o que falta para se ter esse alvará? Porque não é possível. Não, isso era necessário que surgisse um projeto lá na prefeitura, ou na Câmara de Vereadores, uma proposta, para que isso fosse regulamentado. Porque, por exemplo, eu já conversei com outros produtores, os caras falam assim, não, velho, eu já tenho o costume de pagar a vizinha para ir dormir no hotel quando tem um evento. É sério. Tipo aquela vizinha, a vizinha chata. Eu alvará de vocês. Isso me lembra a época Inclusive já tem casos, contar aqui, não vou dizer quem, mas assim, que a pessoa já disse, não, só me pague o dinheiro do hotel, que eu vou passar um dia Minha não. amiga Eu vou ficar aqui paga? de boa. Paga não, Mas isso é porque micareta. Não, mas eu entendo, Diego. A micareta é via decreto. É um decreto do prefeito que meio... Eu estou falando aqui, claro que existem mecanismos burocráticos que eu não domino, mas assim, meio que anula a regra ali da Secretaria de Meio Ambiente, que é quem fiscaliza isso, entendeu? Entendi. Tem um decreto. E eu acho que isso precisava ser regulamentado. É importante entender que os produtores de evento fazem a economia girar da cidade, né? Então, a gente sofrer com isso é uma coisa que não tem cabimento na cidade do tamanho de Feira de Santana. E Feira é entroncamento rodoviário. Sim. Então, olha as possibilidades que Feira permite para você ter gente de todas as regiões quando você faz um evento. O Dope Smoke é um belo exemplo disso, que é a edição que a gente fez em 2019, no final do ano, em novembro, a gente recebeu quase 50 caravanas.
Entendeu? Por quê? Porque é Feira de Santana. Talvez se fosse uma cidade em outro ponto, que não tem um fluxo de estradas, de direções que culminam aqui, talvez não tivesse esse número grande também de caravanas. Né? Eu fiquei bem intrigado na questão que você falou desse fora do eixo. O que dá para entender é quando esse movimento que acontece no país inteiro era para poder trazer grandes eventos, pode chamar assim, ou grandes bandas, ou bandas muito boas, tirando do eixo sul, sudeste, é mais ou menos essa do Rio ideia. São Paulo. Principalmente do eixo Rio-São Paulo. E aí, explica um pouquinho como é essa dinâmica, porque eu fiquei bem interessado em saber como é esse grupo, como vocês se apoiam, como é essa troca de informação, de tecnologia, como que você tinha comentado. Velho, o Fora do Eixo, ele surge mais ou menos nesse período ali, 2003, com essa parceria entre Cuiabá e Acre. E aí depois entra o interior de Minas, não é nem a capital, ali Uberlândia. Uhum. E a galera se conecta. E dessa conexão, eles pegam bandas e artistas desses 3 lugares e fazem circular entre os eventos que eles já faziam. Isso é um primeiro ponto. Disso, a ideia fica interessante e mais pessoas se aproximam dessa conexão. Aí mais cidades fora desse eixo Rio-São Paulo se conectam. E aí tem uma coisa interessante que, assim, esses grupos, esses 3 primeiros grupos, funcionavam como coletivos culturais. Era um grupo de pessoas que se aglutinavam para fazer as coisas acontecerem. E aí a experiência de cada coletivo era trocada, tanto que eles falam de tecnologia social, que era a troca de informação. Velho, a gente fez o evento aqui de tal forma e funcionou legal. Por que vocês não experimentam aí dessa forma? Ou a gente usa uma planilha aqui que organiza os custos de um jeito que é interessante. Disso aí os caras desenvolveram, a partir de teorias, que era tudo universitário, né? Teoria de economia solidária. Bacana. Então começaram a se sistematizar a troca de serviço, por exemplo, o que a galera chama de brodagem, né? Então, por exemplo, Alan, ele trabalha com filmagem, é meu brother de muito tempo. E aí eu podia fazer um evento, eu queria fazer uma cobertura, um pós-venda do vídeo, mas não tinha como pagar. Chegava para Alan e falava assim, pô, Alan, tem como tu me dar uma força aí, velho, fazer um vídeo de pós-venda? Alan, por ser muito meu amigo, ia lá fazer um videozinho de 30 segundos, de 1 minuto, de pós-venda, né? Isso acontece, né? Às vezes você tem um amigo que faz uma parada, o cara vai, velho, me ajuda com cartaz, o cara vai... fiz uns trampos desses com o Alan, viu? Então, nesse processo aí, os caras tiveram a sacada de sistematizar essas brodagens com troca de serviço. O que é que acontecia? A Alan fazia um videozinho, mas a Alan tinha acesso a ingresso de diversos shows, como se fosse um pagamento por isso. Se eu tivesse um estúdio de gravação, a Alan tem banda. A Alan falava, velho, eu quero usar X horas de estúdio em troca. E isso eles montaram uma parada muito massa, bem estruturada, entre aspas, de troca de serviços. Bacana. Remunerada dessa forma. E montaram, inclusive, criaram moedas sociais, né? Você recebeu, em Mato Grosso era um Cubo Card, então você podia pagar o ingresso do show em Cubo Card. Começaram a fazer parceria com algumas lojas que recebiam Cubo Card, então o cara já tinha interesse em receber isso. Só que eles fizeram isso sem nenhum lastro físico, né? Que sustentasse essa moeda. Então quebraram. A moeda... Chegou um momento que quebrou, então reestruturaram isso. Mas o que é que o Fora do Eixo faz? Ele começa a se espalhar, vários coletivos começam a surgir em várias cidades, principalmente do interior. Eles começam a sistematizar turnês de várias bandas que estavam fora desse eixo. Então, por exemplo, a gente recebeu uma banda aqui que veio da Argentina, em 2013, se não me engano. Eles vieram da Argentina, fizeram 40 shows no Brasil. Quando que uma banda ia conseguir fazer uma turnê de 40 shows, tocando quase todos os dias, nesse universo que não tinha essas conexões dos coletivos, que não tinha alguém intermediando e explicando, velho, vai passar uma banda por aí, recebe a banda, garante hospedagem e alimentação para os caras, faz um show legal, entendeu? A gente vai diminuir o custo, você não vai pagar o cachê porque na cidade seguinte tem um show maior, que tem uma grana que já cobre. Então, os caras pegavam o custo total, o que é que entrava de dinheiro na turnê inteira. Sim. E distribuía para que viabilizasse vários outros shows. Então, por exemplo, cidades como Alagoinhas, Catu, começou a receber turnês
de bandas que vinham da Europa, bandas que vinham lá do Sul, por conta dessa tecnologia, entendeu? Esses coletivos cresceram, a Rede Fora do Eixo cresce, inclusive a Rede Fora do Eixo se desdobra na mídia ninja depois, né? É a mesma galera praticamente. E várias outras coisas surgiram disso, né? Dessa troca de informação. E a principal moeda do Fora do Eixo era essa troca de informação. Eu aprendi muito na hora de fazer o festival com isso, né? Então, por exemplo, quando a gente ia fazer um festival, então a gente queria trazer Emicida. Eu ia perguntar sobre o Emicida, se o Emicida tinha vindo dessa forma. Foi desse processo de articulação. O que é que fazia, velho? Ó, você vai receber aqui em Salvador, sei lá, 40 mil reais para fazer um show. Mas se a gente botasse mais 20 mil, você não dá para fazer mais 2 cidades? Dá um pulinho ali em Feira. Dá um pulinho ali em Feira, dá um pulinho em outra cidade, em Vitória da Conquista. Entendeu? Teve uma turnê de Emicida que a gente, na época, a gente ainda estava no começo, era 2011. Era a 3ª edição do festival. E para você ver como era a dinâmica era diferente, que o cachê de Emicida foi, sei lá, tipo, 4 mil reais. E a gente ficou com medo de fazer. A gente falou, velho, é muito dinheiro, velho. Naquela época também Emicida mas já era o nome e tal. Exato. Mas assim, o que é que deixou o cachê de Emicida barato? Eles fecharam uma turnê. Exato. Levantaram e falaram, velho, você vai fazer tantos shows, vai passar em cidade que você nunca ia imaginar passar e você vai receber X do total de turnês. Então tinha muito essa relação. Então já teve várias atrações que a gente fechou no festival que a galera do Fora do Eixo intermediava a negociação. Ó, velho, é um festival que é parceiro, tal e tal, veja o que é que consegue diminuir, a gente também vai entrar aí no apoio de alguma coisa. Tinha sempre essa troca aí também que auxiliava as bandas de alguma forma. Sim, eu acho que no último festival mesmo, a banda principal, que foi a Mondaz, né, que foi a Francisco Ombre, eu acho que veio muito nisso também, né, que a galera ficou tipo, mais um, e eu lembro que a vocal falava assim, não dá, porque a gente tem que pegar o voo para partir, entendeu? Eles tinham... com outra agenda ali engatilhada, então acho que... Eles fizeram uma turnê, e a turnê deles foi bem doida, porque foi assim, tinham 3 festivais acontecendo no Nordeste, só que um era aqui, um era Feira, o outro era Natal, o outro era lá em Fortaleza. Então, assim, eram 3 dias na sequência, mas assim, no mínimo, nos horários apertadinhos, velho. É interessante pro artista participar desse circuito, né? Você divulga muito melhor Você tem capilaridade em regiões que às vezes nem teriam. Não, e assim, é uma banda que já estava em evidência também quando a gente fala do Francisco Ombre. E assim, eu particularmente fui pro show e assim, eu acho que eu já estava um pouquinho enferrujado porque o cara manter aquele ritmo que eles fazem ali daquele show. E você curtir aquilo ali, depois você repetir aqui no outro local, você tem que estar muito bem preparado fisicamente mesmo. E eles já fizeram muitas turnês nessa pegada que eu lhe falei, né? É numa intensidade que é muito, muito louca, entendeu? Na raça. Exatamente. Mas assim, Joilson, eu tô aqui para te perguntar o seguinte, a gente retomar um pouquinho aquela conversa sobre o Amélio Amorim. Uma das coisas que eu fiquei aqui pensando você disse que em 2003, em 2009 ele estava lá com a UFES, correto? Uhum. E aí a gente vem para 2018 com a prefeitura. Aí a gente vê uma administração do estado e uma administração do município. Não. 2018 era do estado. Do estado? A interrupção da prefeitura foi via Secretaria de Meio Ambiente. Mas né? Permanece ainda com... Permanece. Com a UFES, no caso. Não, porque assim... Enquanto administração... Antes a UFES aqui em Feira administrava 2 espaços culturais, que era o Cuca Exato. E o Amélio Amorim. Teve um período, que eu não vou lembrar exatamente quando, que o governo do estado criou uma diretoria de espaços culturais e centralizou todos os espaços culturais da Bahia, administrado diretamente pela Secretaria de Cultura do Estado. Ok. Desde lá para cá tem funcionado dessa forma, né? Inclusive, não sei se vocês sabem, mas o Amélio Amorim, essa planta, tem várias outras cidades baianas, né? Exatamente igual. Parece que você entra, parece que você está passando um portal e entrou em Feira de novo. Em Juazeiro tem... abóbora também? Não, a abóbora é uma peculiaridade nossa. Não, tinha que ter um marco Feirense. Tinha que ter um marco Feirense. Nem um carro de boi, né? Que é a viagem do restaurante. Mas o resto, a parte do teatro é exatamente igual. Em Vitória da Conquista, em Juazeiro, acho que Jequié, Itabuna.
São umas 8 cidades que são assim, mas no total são 17 espaços culturais administrados por essa diretoria, né? De lá para cá tem ficado na mão do Estado, mas a partir dessa que chama DEC, e a relação da gente a partir de 2010 foi com essa diretoria, né, de espaços culturais. Mas mudou a administração, porque a UFES cuidava de um jeito, inclusive era bem sucateado, e aí a DEC tenta ressignificar o espaço, atrair mais a população, investir em reforma. Inclusive a Amélia Morim já passou por várias reformas. Sim, né? mudou muito. Mas E a está meio permanece ainda meio sucateada, É. correto? Que era isso que eu ia perguntar. Na sua opinião, o que é que deveria acontecer ali em termos de praticidade, em termos de gestão cultural nesse espaço em específico, como a Amélia Morim? Velho, eu acho que devia derrubar a abóbora de vez, acabar com... É sério? O nosso diferencial. O diferencial com as outras cidades. Não, assim, eu tomei um ranço da abóbora. Porque, por exemplo, eu sou agente cultural aqui em Feira. Ok. Qual é a principal dificuldade de um agente cultural em Feira? Recursos para executar projetos, realizar atividades culturais. E aí eu já vi várias vezes um deputado daqui de Feira dizer: eu consegui 1,5 milhão para reformar a abóbora, eu consegui não sei quantos milhões para reformar a abóbora. E ela permanece do mesmo jeito? Permanece do mesmo jeito, e os agentes culturais permanecem minguados, sem recursos, sem investimento, né? Entendi. A abóbora não sei mais por exemplo, eu preferia que esse dinheiro fosse investido em ações culturais na cidade. Se a gente só tem esse dinheiro. Se tem dinheiro para as duas coisas, eu achava maravilhoso que reformasse, que criasse um espaço interessante ali. Não sei se vocês já deram a volta pela área ali do Amélia Morim, mas ali tem pequenos teatros. Sim. Abertos, ao ar livre, que nunca foi explorado. Pô. Qual é o grande lance ali do Amélia Morim? Ele é um espaço que, na cabeça da população feirense, é um espaço de elite, porque o teatro tem essa coisa, né? O teatro tá ligado à elite. A elite tal e tal. As pessoas não acessam esse espaço, não existe nenhum tipo de demanda, nem ação do espaço para que as pessoas se sintam à vontade naquele lugar e tal. Então, eu acho que falta política nesse sentido. Como é que a gente estimula grupos de teatro para ter peça ali direto, a galera fazer recital de poesia, mas para isso a estrutura precisa estar arrumada. Exato. Tudo bonitinho, bem feito e tal, para que a população ocupe, porque tem uma coisa, é um espaço público pouco utilizado pelas pessoas, né? Não faz muito sentido. E durante muito tempo só acontecia ali uma peça ou outra e o festival. E a gente sempre entendeu como uma disputa política continuar fazendo festival lá, porque a gente queria que o Amélia Morim fosse visto, fosse ressignificado, né? Acontecessem reformas significativas para que o espaço fosse um espaço das pessoas de Feira de Santana ocupar, porque é um espaço massa, velho. Sim. Entendeu? Bem localizado, na entrada da cidade. Com bastante espaço. Você falou, e eu lembro assim, que eu fui lá num show do Renato Piaba, isso há muito tempo atrás, e teve um aulão daquele show de Ariano Suassuna lá. Lotado. Exatamente, entupido. Aí você está falando ali, eu falei, velho, ele estava entupido, entendeu? Não era dizer que tinha uma ou duas, não, estava entupido. Então eu lembro dessas passagens por lá, mas de fato, assim, eventos esporádicos, não tem utilizado. Não tem aquela grade de agenda. E aí, Júlio, eu quero te perguntar o seguinte: uma das coisas que, quando eu vou a Salvador, eu sempre fazia questão, né, antes desse processo de pandemia, era dar uma passada ali no TCA, que você tem um calendário do mês de atrações, e a partir dali você se organizava como é que você ia a sua programação no final de semana. O que falta para a Feira de Santana nesse sentido? Apoio político, empresarial, a população, enfim, para a gente ter uma programação, talvez não extensa como lá, mas assim, que mostre as possibilidades de Feira de Santana como um todo, do ponto de vista cultural. Eu acredito que da parte da produção artística e cultural da cidade tem demanda para isso. O que falta é investimento. O setor privado é importante investir, mas não tem muito esse olhar aqui em Feira. E aí
Existem várias questões, né, para isso, né, como é que também a gente começa a dialogar melhor com o setor, o poder público, porque deixa eu lhe explicar uma diferença interessante. Quando a gente ia fazer o festival lá no Amélia Amorim, a gente gastava uma fortuna de estrutura para montar uma estrutura que funcionasse ali na arena, de cobertura de palco, de luz, de som, dos estandes, da iluminação da área, de tudo, né, da limpeza do lugar, tudo. A gente gastava com tudo, com estrutura de som, e ainda pagava uma pauta para o espaço, Amélia Amorim, que você escolhia um valor fixo ou você pagava uma porcentagem da bilheteria do evento. Entenda que é um evento que está ali fazendo sem nenhum tipo de apoio, e ainda a bilheteria, que é o único recurso para bancar, ainda tinha que deixar uma porcentagem lá. Mesmo sendo um espaço público. Exatamente. E era uma briga, porque a gente queria a isenção dessas taxas, e eles falavam, mas vocês estão cobrando ingresso. Eu disse, mas a gente está cobrando ingresso porque não tem como cobrir os custos, né, sem cobrar ingresso. E aí, o que é que acontece? Se você vai fazer isso no Pelourinho, você solicita pauta, você tem que cobrar preços populares. Engraçado que os preços populares é de 5 a 30 reais. E aquela coisa do inteiro e meia. Claro que eu estou soltando aqui, pode já ter havido algumas mudanças, né? Mas só para vocês entenderem a diferença. Mas você não paga luz e som, nem nada de estrutura. Entendeu? Olha o incentivo para o produtor. Eles já oferecem a estrutura? Eles dão a estrutura. Som, luz, o palco ali, aquela estrutura toda. A bilheteria é sua, para você dividir com o artista, né, o que vai tocar. Então, fica mais fácil. Você tem uma grana livre. E aqui não. Aqui você se vira com tudo. Divide a bilheteria. Exatamente. Então, assim, no TCA, em vários outros espaços públicos de Salvador, tem muito incentivo nesse sentido mesmo, assim, de, a gente vai dar uma estrutura mínima aqui para vocês só precisam entrar com isso aqui e com isso aqui. Entendeu? Então, isso ajuda a ter uma programação extensa. Lá, não só no TCA, mas outros espaços culturais de lá, inclusive o próprio Pelourinho, que é um espaço turístico. Se você vê ali as praças, ali todas têm programação toda semana, entendeu? E isso, eu estou falando, eu já, inclusive, já sondei, porque a gente ia fazer um Drops do Feira Nós dentro do Pelourinho, e a regra era essa, e eu achei maravilhoso. Eu falei, vou começar a fazer Feira Nós lá. Você tá daqui a pouco vai ser pelo nós, né? Pelo nós. Você tem uma estrutura aqui mais já gostei do nome aí. Uma estrutura mais engessada, enquanto você vai para uma estrutura muito mais aberta. Mas assim, Joilson, na sua opinião, falta essa pauta da política cultural na Câmara? Ou do incentivo cultural na Câmara? Tem alguma coisa de movimentação nessa atual gestão? O que mudou nesse sentido ou está a mesma coisa? Velho, historicamente, Feira de Santana não tem uma preocupação com cultura. Não entende a importância disso. A gente fica parecendo que está chovendo no molhado, mas a galera, assim, como é que um poder público não entende a importância da cultura? Acontece. E Feira é um grande exemplo disso. A galera não entende a importância e tem as disputas políticas, né? Estado, município, o Estado, se é do Estado a gente não entra. Acontece essas coisas e quem sai perdendo é a população, são os produtores. Eu acho que Feira de Santana precisava ter um projeto de política pública para a cultura, que não tem. Tudo que surgiu foi nessa coisa do ativismo cultural. Uhum. Então, por exemplo, a gente tem um plano municipal de cultura que foi criado em 2014. Com muita pressão nossa, foi aprovado em 2015, se eu não me engano, na Câmara. Mas eu lembro que eu estava na Câmara de Vereadores nos dias da votação lá, e o vereador um dos vereadores chegou para mim e falou assim, velho, vocês estão aí, bonito que vocês trouxeram uma galera aí e tal, vai ser aprovado o plano, mas não vai ser executado. Eles comentaram isso? Não vai ser executado. Soltou a real foi. Mesmo. Então é massa, mas assim, vai passar aqui, não se preocupe. Mas e realmente nunca foi executado uma linha do Plano Municipal de Cultura de Feira de Santana. E você acha que falta um pouco do apoio da população feirense? Abraçar isso? É porque fica a população é um debate que às vezes é um pouco distante das pessoas no diálogo, né?
se eu chegar para alguém e falar assim, velho, você entende a importância de política pública para a cultura, o cara, que? Sabe, às vezes a gente também erra nisso. E como é que a gente comunica a pauta e dizer assim, velho, lazer é importante para todo mundo. Exatamente. Cultura é importante para todo mundo. O cara que ele trabalha lá de gari e que ele recebe um salário minúsculo e que não tem reserva para ele tinha que ter acesso a um Vale Cultura, a um negócio para ele ver um show. Velho, eu já vi pessoas ter acesso a uma peça de teatro de feira ali no Cuca, porque teve um negócio do ingresso, não cobrou ingresso, alguma coisa assim, e o cara acessar e o cara sair maravilhado. Sim. Então as pessoas não frequentam o teatro, não frequentam alguns outros shows, porque não tem acesso. A galera só tem acesso ao mesmo tipo de música, ao mesmo tipo... Nada contra nenhum tipo de música, eu acho que tudo vale. Mas eu já vi gente chorando, vendo a Orquestra Sinfônica da Bahia lá na Praça da Matriz. O cara é uma pessoa que nunca teve acesso àquilo, mas achou como a mais linda do mundo. Então falta essa coisa de garantir acesso. E só se garante acesso com política pública investindo, garantindo. E você fala isso, Juiz, eu tive algumas experiências, assim, por exemplo, aqui em feira, ali no Cuca, Xangai tocando, entendeu? Você fala, pô, Xangai aqui, você tem isso assim, entendeu? Pô, Xangai aqui, e aí você fica naquela, ele cantava o ABC do Preguiçoso, ele canta, tá, e você fala, pô, o cara cantou a música, que eu ficava brincando com a música, mas assim, quando você fala isso, só me lembra o TCA dia de domingo, a fila no quarteirão, antes das 9, que é para você comprar o ingresso a R$1, pô. Exatamente. Então, assim, aquilo ali para mim é o que quebra o discurso de que, se botar o preço baixo ninguém vai. Errado, velho. A galera lota. E eu tô falando isso porque você pegava fila, solzão na cara, porque não pode comprar antecipado, nem pode comprar pela internet, é só lá presencial, entendeu? Então dava a volta mesmo, velho, pra galera pegar R$1, pô. Velho, se você cobrar um ingresso de R$1, de R$2, você já exclui uma galera que não tem os R$2 para pagar ingresso. Pô. Eu vou dar um exemplo para vocês, não era R$2, mas eu fazia um evento na oficina, que era um evento de rap chamado Sexta Black. Sim, eu lembro. A gente trazia a galera do hip hop, a galera do rap e tal. E aí, às vezes eu ficava na frente ali na entrada vendendo ingresso. E aí teve uma vez que o cara comprou o ingresso comigo, catou lá as moedas, pagou R$10, era R$10 que a gente cobrava, o cara pagou R$10. E aí ele entrou, curtiu o show e tal, e aí no final ele tava por ali, aí tava esperando mais uma galera que tava saindo do espaço, e aí eu comecei a conversar com ele e tal, e ele, não, eu moro no Feira 7 e tal, tô esperando a galera aí que tá aí na resenha aí, que a gente vai junto. Eu disse, vai junto como, pô? Quando é que vocês pegam o ônibus? Ele, não, pô, a gente vai a pé. Como assim vocês vão a pé, velho? Não, porque a gente só tinha o dinheiro do ingresso, velho. Sabe, imagine isso, velho. Você falou isso aí agora, pô, chega a dar uma arrepiada aqui, que eu lembrei o seguinte, você lembra de quando, não sei se foi da sua época, quando o Tom Zé veio em Feira de Santana, que ele tocou na UFES? Inclusive, ali foi a primeira conferência estadual de cultura da Bahia. Isso, eu fui, bicho, eu fui pra lá, o show terminou boca de 11 e pouco, quase meia-noite. E sabe aquela de, mais ou menos esse cara aí, de quando já tava batendo às 10h30, 11, não parava de olhar pro relógio. Eu falei, bicho, como é que eu vou pra casa, velho? Naquela época, grana curta, não tinha que Uber, pegar o ônibus. Não tinha Uber. E assim, quando eu olhei pro lado assim, olhei para um outro, falei, velho, tem muita gente aqui, não é possível que ninguém me dê uma carona até Cidade Nova. Quando saiu, velho, cadê a carona meu? Deu na mão, a galera, ó, passando direto, falando aqui, quer me roubar. Peguei, fui pra pista. Aí quando chegou lá, ali foi a mão de Deus aí. Já encontrei outros malucos também, que nem eu, que tava sem carona. E que escolheram o show, né? Em vez de escolher o ônibus. Tal. Não, e lá não paguei nada, pô. Só não tinha ônibus pra me levar pra casa. Não é isso, porque você ficou entre escolher, entre deixar o show lá e pegar o ônibus ou ver o show. Pô, eu fui ver o show, velho. Aí, mão de Deus, veio o ônibus naquele retorno ali. Já tava com as luzes apagadas, a gente achou que o motorista não ia parar, ele pegou, deu uma carona a gente até aqui, os Correios. Aqui do Correio a gente se virou. E detalhe, aquilo que você falou. Na ida, os caras estavam me perguntando como é que fazia para ir para a rodoviária, porque eles não eram de feira. Então, só para fechar aqui, ver o tanto que vem uma galera mesmo de fora nesse sentido. Quando tem um nome de peso, um nome de renome, ou aquela banda mesmo que a galera já acompanha. Então, feira tem muito disso.
Sim, e é isso, velho. Eu acho que falta investimento público, garantir mais diversidade de coisas, de ações culturais, que as pessoas tenham a opção de escolher. Toda vez que tem um aberto do Cuca lá no Cuca, se você observar, são muitas famílias, a galera que não é a elite que frequenta, são as pessoas ali dos bairros próximos ali, do Feira 10 e tal, que vão porque a galera é sedenta de atividade. Cultura faz bem para as pessoas, pô. E aí falta essa perspectiva. Quando tem o negócio do Natal Encantado, O Natal né, Encantado a movimentação é uma prova ali e de tal, que- as pessoas estão lá, garantir acesso a uma parada que é diferente do que está acontecendo durante o ano inteiro. É importante essa diversidade de coisas, dança, música, cinema. Né? A gente não tem um cinema com preço popular, Ou um cinema cultural. um cinema Não, cultural, com assim, diversidade. É uma gente sala tem- de arte, na Sim, verdade. Mas a o famosa sala cinema de cultural artes. a gente tem aquele do SESI, do novo SESI. Lá no SESI Ah, sim. tem um dia na semana especificamente. Às terças-feiras. Às terças, né? Às 19 horas. Às 19 horas, é uma sala, assim, 60 muito pessoas. bonita, perfeita. Ela é aberta pro público. Tu tá falando do SESI ou do SESC? Do Sesc. É do Sesc, desculpa, o Sesc é ali Que é no teatro, né? Que fica Rola, ali do assim. lado do Palácio do Menor, onde é o Palácio do Menor. E assim, é aberto. Eles têm a programação, eles colocam, você só chega, senta e assiste. Mas só que aí entra no problema de comunicação. Uhum. Quantas pessoas sabem disso? A gente tá fazendo aqui a gente trouxe você e surgiu a oportunidade de falar isso. Mas agora, claro, por causa da pandemia, provavelmente eles vão retomar no futuro. Mas é isso que você fala acaba sendo pertinente porque eu percebo que muito da minha formação acadêmica, de vida, veio muito baseado que eu tive acesso à cultura. Mas assim, não era essa questão... Eu sou paulista. Então, minha mãe sempre fazia questão de levar a gente na Paulista. Tinha um teatro na Paulista, eu não vou lembrar, faz muitos anos. Era um teatro que era barato. E lá eu assisti a peça da Turma da Mônica, eu assisti Moby Dick, eu assisti Pinóquio. Os contos de fadas, eu tive a oportunidade. Isso fez assim, isso parece que faz uma explosão na sua mente. Fala, cara, olha que mundo que existe. E acaba sendo escasso. Isso pegou, eu acho que bateu forte quando você falou. Quando você cobra R$2 o ingresso, você está excluindo uma parte da sociedade que não tem condições. Né? Pô. E eu lembro que nesse ingresso barato lá, você ainda tinha meia. Eu ainda dava risada, falava, velho, é R$1 e ainda... Mas eu acho que era um valor entendeu? só simbólico, É, 50 provavelmente. centavos, entendeu? E assim, tinha galera que pedia os 50 centavos, velho. Então, assim, a gente perceber que, assim, nesse contexto nosso, tem muita desigualdade e tem muita gente ali que aqueles 50 centavos vai fazer a diferença como um todo. Juízo, eu tô para te perguntar aqui o seguinte, houve então um momento que o coletivo, ele decidiu, digamos assim, abre aspas, ocupar o Conselho de Cultura? Houve esse momento? E se houve esse momento, o que é que mudou? Como é que está hoje? E explica também o que é o Conselho de Cultura. Exato. E qual a importância dele, né? É a importância dele quem para a tá cidade. ouvindo e assistindo a gente. Velho, o que é que aconteceu? O que é que acontecia? A gente percebe a cidade, percebe as dificuldades da cena, a falta de espaço, de shows, essas coisas, a gente começa a atuar nisso, né? E aí a gente percebe que, pô, os espaços, os meios de comunicação, é difícil a gente não consegue chamar, a gente não tem como pagar chamada em rádio, nem em TV para divulgar. Como é que a gente divulga os eventos? Vamos criar meios de comunicação para divulgar os eventos. Mas falta alguns profissionais que são importantes para a realização de um evento. Vamos fazer oficina. Vamos trazer uma galera aí que manja de road, de técnico de som, de produção executiva, vamos fazer... Brodagem. Exato. E aí a gente começou a fazer essas coisas e faltava uma questão que era o debate político de cultura, né? E aí a gente começou a fazer uma articulação e lá em 2011 é a gente quem alimenta a construção do Fórum Permanente de Cultura de Feira de Santana, né? A partir do coletivo que surge essa proposta, com vários outros agentes assim históricos aqui de feira, né, que já estavam nessa luta e tal. O Conselho Municipal de Cultura, ele surge com o objetivo de ele mediar a relação entre população, né, agentes culturais e o poder público, né? Então ele tem representantes de várias linguagens artísticas, tem representantes do poder público com a ideia de convergir e pensar políticas públicas, propostas e ações que chega nesse resultado que a gente está questionando aqui, que a gente sente falta. Aí o que é que acontece? Qual era a grande importância do Conselho?
não só esse diálogo com o poder público, mas também de fiscalizar ações do poder público em relação à cultura. Na época, existia uma proposta do governo federal de criação do Sistema Nacional de Cultura, que era nada mais do que uma reprodução do SUS na cultura, né? Então, tem um Sistema Único de Saúde. Como é que funciona o Sistema Único de Saúde? Tem uma verba federal. Essa verba federal é distribuída para cada estado e para cada município, né? 50% do recurso vai para os estados, 50% vai para todos os municípios. Então, isso irriga muito a saúde, né? Então, qualquer cidadezinha tem um recursozinho ali para investir em saúde e tal. Só que, nesse momento que começa a chegar um dinheiro, precisa de um conselho que fiscalize Como está sendo utilizado. Como está sendo utilizado esse dinheiro. Cria-se um fundo municipal de saúde, né? Cria-se um fundo municipal de cultura. Então, o papel do conselho é importante, é fundamental o conselho de cultura. Só que o poder público, ele travava outras coisas, né? Então, demorou para criar o fundo. Para vocês terem ideia, a gente fez esse debate aí, eu acho que foi 2013, que o coletivo chega, movimenta, vários membros do coletivo, inclusive, entram no conselho a partir da eleição, mas o Fundo Municipal de Cultura foi criado ano passado por conta da Lei Aldir Blanc. E isso ainda é fruto de pressão da gente, porque se não houvesse pressão desse Fórum Permanente de Cultura, não teria a Aldir Blanc aqui em Feira. Entendeu? Foi uma movimentação das pessoas, dos agentes culturais. Em geral mesmo, até a nível de Brasil. Se não tivesse tido essa mobilização partiu, inclusive, geral, das pessoas. Não teria, entendeu? Não sei se vocês conhecem como foi o processo da Lei Aldir Blanc, mas diversos agentes culturais, no meio da pandemia, preocupados com a condição de quem estava trabalhando com cultura, se organizaram, dialogaram com alguns deputados. Esses deputados fizeram articulação, criaram relatoria, criaram um bloco, aprovaram lá no Congresso, e inclusive a demora foi porque o governo federal travou o máximo que podia até aprovar a lei. Sancionar a lei. E depois fazer o repasse. Então, mas veja que o processo parte das pessoas para a política, como deve ser, né? Na verdade. Um processo simples. E aí, uma coisa que me surpreendeu na sua fala é que nem na Lei Rouanet teve o conselho ali permanente, o conselho, digamos assim, aprovado. Só na Aldir Blanc, no caso. Sim. E aí, assim, eu sei que é um assunto mais polêmico, assim, mas, assim, a Lei Rouanet ajudou ou não ajudou? Ela chegou para o menor ou não chegou para o menor, na sua opinião, em Feira de Santana? Eu ouvia muito essa questão de que a Lei Rouanet não era para o pequeno, entendeu? Era para os grandes produtores, para as grandes produtoras, para os grandes artistas, pessoas de renome. Mas aqui em Feira de Santana, nessa questão de uma música independente, de artistas independentes, chegou... Mas você está falando da Lei Rouanet. A antiga... Não, a Lei Rouanet, ela tem essa grande falha aí, entendeu? Porque assim, como é que funciona a Lei Rouanet? Você tem um projeto, por exemplo, minha banda, Clube Patifes. A gente quer fazer uma turnê brasileira e precisa de, sei lá, R$200 mil para fazer essa turnê. A gente escreve um projeto e manda para o Ministério da Cultura. Eles aprovam, só que eles aprovam para que eu capte esse recurso. Então, eu vou chegar para uma marca e vou dizer, eu sou o Heineken, eu sou o Clube de Patifes, e eu queria fazer uma turnê, se você puder patrocinar, o governo federal vai liberar alguns impostos no valor do que você investir para a gente. Exato. Só que a marca que aparece como grande apresentadora da turnê não é o governo federal, é a Heineken. Só que o que é que acontece? A Heineken olha e fala assim, quem é Clube de Patife? E é um defeito que eu vejo aqui no Brasil das marcas com relações com cultural. E assim, mas assim, o que é agressivo para mim nessa fala de Joilson é que às vezes você olhava e tava lá o Petrobras, entendeu? É como se fosse o próprio governo investindo, bancando grande, você tá entendendo? Porque tava lá a marca da Petrobras. Poucos que usavam esse recurso era Petrobras, Itaú, eu lembro de Itaú usar várias vezes, eu tava num movimento, Joilson, foi em Salvador, acho que foi foi no Fórum Mundial, alguma coisa do tipo, e aí tava um artista global, o Odilon, alguma coisa, ele falando, e assim, nem todo artista consegue chegar num diretor de marketing da Heineken ou chegar no diretor da Petrobras e trocar essa ideia com o cara e falar, eu tô precisando disso daqui e tal, e aí? Aí é justamente isso que você falou. É isso. A principal falha da Rouanet é como que viabiliza e estimula
para que chegue nos pequenos. Existem algumas soluções para isso, claro que tem. Mas o que é que acontece nesse sentido? Quando as pessoas atacam a Lei Rouanet, eu também acho ruim. Porque a Lei Rouanet, querendo ou não, por exemplo, uma superprodução emprega muita gente também, movimenta. Por exemplo, uma vez eu vi uma conta que tipo, a cada real aplicado da Lei Rouanet vira R$10, porque distribui. Então, por exemplo, uma grande peça de teatro, mesmo assim, emprega não só os grandes, emprega os pequenos também. Então, qual é a grande falha? Por exemplo, eu falando aqui no alto, sem pensar muito, por exemplo, a isenção ser maior se você investisse em um artista menor, você tinha uma porcentagem maior de isenção, né? Se você então, assim, tem algumas... dá um percentual, olha, Júlio, se eu te dou aqui 80%, você corre atrás dos 20% na iniciativa privada. Eu acho que você pode pensar também em formas híbridas de financiamento ali do público e o privado. Eu acho que é um pouco... isso, mas eu dou exato porque esse exemplo que você dá assim, já geraram algumas distorções. Algumas distorções. Do jeito que funciona. O Estado, ele entra com a maior parte do recurso, porque é a isenção fiscal. Isenção fiscal. Eu não lembro a porcentagem, mas eu acho que inclusive é essa mesmo, 20%. E o poder privado entra com 20%. Só que já aconteceram, eu já vi casos e histórias que o cara diz assim, tá bom, eu vou assinar a carta, vocês vão pegar 80%, eu vou botar os 20% e depois você me devolve esses 20%. O cara, assim, a empresa não querer gastar nem os 20%. Era só para a pessoa buscar os 80% do poder público. Exatamente, entendeu? A brincadeira. O Brasil aquele jeitinho sempre se arranja brasileiro, perverso. Porque a intenção, por exemplo, o nome é lei de incentivo. Qual era a intenção da lei? Era que o setor privado entendesse a importância de como sua marca aparece, de como funciona para a marca. Você está associado a uma atividade, um grande show, enfim. Então, era a lei de incentivo com o intuito de estimular esse patrocínio. Mas acabou que virou um processo meio... mercado mesmo. De troca. E tinha até outra ponta que era do salário, não era isso? Que um percentual do salário tinha o ticket de cultura, alguma coisa do tipo. Era o Vale Cultura, algo do tipo. Mas isso também foram, na minha opinião, se você concorda, que não foi tão à frente. Entendeu? Sabe qual é a grande diferença e a importância de leis como, por exemplo, aqui em Feira tem uma lei parecida com a Lei Rouanet, que é o Procultura. Só que o Procultura, ou a Lei Rouanet, o recurso que é do Estado não sai da conta da cultura, sai da conta de outro setor, de outro departamento. Então, por exemplo, se você acaba com essa lei, esse dinheiro se perde ali, entendeu? Não vai ter nada sendo investido em cultura. Então, por isso que eu sou sempre receoso na crítica à Lei Rouanet, porque ela tem um papel importante. Eu acho que só precisava achar um mecanismo para melhorar, mas não acabar com a lei. Mesmo que facilitasse assim, a divulgação entre as grandes empresas e os pequenos produtores. Exato, estimular essa conexão. E não precisa ficar no campo das grandes empresas. Pode trazer para as pequenas empresas. Como a gente pode até poderia ser melhorado esse sistema para que as pequenas empresas tivessem capacidade de investir, tendo em contrapartida como é o Rouanet. Eu vou dar um exemplo. Na Bahia tem uma lei parecida que é o Faz Cultura. É o mesmo mecanismo, exatamente o mesmo mecanismo. O que é que acontece? Igual da Lei Rouanet? É exatamente igual à Lei Rouanet, que chama Faz Cultura na Bahia. Está aberto um edital da Coelba. Como é que está funcionando esse edital da Coelba? É para projetos socioculturais. Então, assim, você tem que apresentar uma proposta que ajude uma comunidade carente, que interfira num lugar, né, que é muito desigual e tal. Então, são esses... Olha como muda, como tem como fazer, sabe? Então, não adianta eu chegar lá com um projeto de Ivete Sangalo, que não vai passar. Vai passar por um projeto lá da galera do hip hop, que ensina os meninos a trabalhar com grafite, a trabalhar com pintura, a escrever, poesia, o que for. Esses projetos é que vai passar. E é o mesmo mecanismo. A Coelba vai entrar com, sei lá, 20%, 30%, e o Estado entra com o resto a partir de isenção fiscal. Entendeu o que tem como fazer? É só direcionar melhor, né? Então, eu acho que não é a lei em si que é o problema, né? Então, vai mais um, Júlio? Não, ainda tem aqui, não, tá de boa. Eu estou para lhe fazer uma pergunta que é o seguinte. A gente pode dizer que o Beco da Energia foi uma manifestação da população no sentido de ocupação daquele espaço? Que você acredita que era uma das Ou o Feira pessoas... Coletivo incentivou esse processo?
Que eu acho que teve outros atores aí também nesse processo, que aí vem muito da questão, que eu lembro, isso quando eu era menor, no caso, pequeno, assim, de ir pro banco anunciador. O bando anunciador, Banco assim, passava por ali, né? E continua Matriz e passando. tal, eu lembro de fato esse tempo perdido da minha tia, sempre rolava essas Tipo, o ápice é a hora de passar dentro do beco da energia. Era tipo, chega- todo mundo dá duas voltas. Não, peraí que vai, agora é o Mas beco. assim, houve um resgate disso, você concorda? Como é que foi isso? Como é que aconteceu esse movimento aqui em Feira? Velho, na Nos verdade, últimos anos. o Feira Coletivo, ele não tem muita relação com aquele movimento, nesse sentido de que... Mas do ponto de vista cultural, como é que foi? Não é isso. O que é que acontece? Qual é a minha análise ali do Beco da Energia? Ele começa, inclusive, com alguns artistas daqui de Feira, a galera do grafite e artistas plásticos, né, como Gabriel Ferreira e outros, que começaram a pintar os muros de lá em dia de domingo de forma bem de boa, né? Vamos procurar um espaço para pintar e os caras estavam lá. Disso começou a virar um movimento legal. Inclusive, na época, tinha Márcio Punk, que faleceu recentemente, que estimulou aquele movimento lá. Dentro dessa onda de ocupação, aí começou a rolar shows, começou a rolar um monte de coisa lá, várias ações, começou a aquecer o movimento ali. E aí, eu cheguei aí em vários eventos que rolavam dia de domingo, começava cedo, lá 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, e uma galera. E o que, na época, eu lembro que eu pensava e até comentava isso com a galera, eu falei, velho, como Feira de Santana é carente de espaços de atividades culturais, porque, por exemplo, a gente tem um monte de praça, Exato. coretos, um monte de lugares abandonadas também, sucateadas, e as pessoas têm desejo de ter uma atividade de entretenimento, ter lazer, ter cultura. E aí a galera começa um movimento ali no centro da cidade, no Beco da Energia, que tinha todo um preconceito, né, e várias outras questões, que eu acho que foi importante. Existem diversas discussões sobre a ocupação ali do beco, né, vários debates, mas um deles que eu acho que era importante era demarcar que existia uma necessidade, uma ânsia por espaços públicos livres de movimentação cultural e que não é estimulado de forma nenhuma. A galera tensionou, observe que é sempre os agentes culturais que fazem a atenção, né? E né, em 2015 o Feira Nós fez uma ação dentro do Beco, né, que foram 10 shows que a gente fez lá Eu participei dentro. de alguns, eu cheguei aí a alguns. Foi bem doido. Era bem... e parece que... Eu lembro que E chegou ali uma não tem época... vizinho perto, né? Não, maravilha. Mas o beco era, tipo assim, ele virou um hype uma época. Sim. Não, era um hype mesmo. nossa, todo mundo queria ir pro... Até o Feira Nós foi pro Beco. Fala em 2006, bem assim, eu vou ali no... Ô mãe, eu vou ali no Beco da Energia, mas tu ver o que ia acontecer. Aí você fala, pô, minha mãe, vou ali no Beco da Energia que vai rolar um evento. Nossa, Aí a mãe fala, me leve. E o bando anunciador acho que veio com esse fechamento. E no a caso. transformação que foi pós os agentes culturais começarem a ocupar o espaço, a questão da ocupação do espaço, aquele lugar ficou tipo, de verdade, virou um lugar que todo tipo de pessoa frequentava lá. Extremamente mas interessante. isso, tem essa discussão dali da ocupação do Beco da Energia, que é assim, da relação com quem convive lá, né? Exato. Porque meio que anulou quem vivia lá, era uma pergunta que eu já vi surgir, né? Teve benefícios para quem vivia lá, era bom para as meninas que trabalham lá, enfim... Tem várias discussões que rolam aí em torno E que são dessa coisa. Eu acho importante também. Mas, para mim, o que demarca principal é isso. Que se Feira de Santana tivesse tantos outros espaços acontecendo atividades culturais dia de domingo, por exemplo, o lance da Paulista, até houve uma tentativa ali na Getúlio Vargas. E eu achava massa, velho, tinha que ter. Só que a prefeitura, o secretário na época, Edson Boys, ele sempre falava assim, mas não tem dinheiro para fazer. Eu fico pensando assim, pelo amor de Deus, velho, uma coisa assim. Mas eu acho que também teve pressão. Tem sempre a elite que reclama. Eles reclamavam porque fechavam o caminho, que era o que acontecia na Paulista. Mas só que a galera comprou a briga, né, velho? O pessoal eu já fui na comprou. Paulista dia de domingo, é um negócio maravilhoso. É maravilhoso. Mas você passear ali e tipo, o que pra mim, na minha cabeça o que vende são pessoas. Carro não para pra comprar.
pessoas transitando na calçada, na rua, eles param. Vou dar um exemplo mais perto aqui da gente, mais perto aqui. Quando você vai, como era o Porto da Barra, quando passava carro, que você ficava com medo de atravessar ali e um carro te pegar, e depois depois da reforma. principalmente no domingo, que teve aquele que eles chamam da revitalização, que você anda tranquilo, a pé, sem preocupação alguma, no máximo uma bicicleta. Então, se você tem essa liberdade de andar de patins, de andar de bicicleta, de andar do que você quiser ali, entendeu? E eu acho que é essa que Exato. a gente E tem uma coisa assim das pessoas, por que as ruas é só dos carros? Abraça, conversa, as ruas não é das pessoas também não, né? Porque as pessoas não podem ter um dia na semana para ser delas, a Getúlio Vargas. Essa ocupação foi para Avenida Noide, aos domingos isso, isso demorou um mês? Chegou a demorar um mês? Não, rolou, porque não era toda semana. Tinha tipo 1 ou 2 domingos, e agora ficou fixo aos domingos. Eu não sei agora por causa da pandemia. Mas a gente está falando da Getúlio, quando era na Getúlio. Mas é porque é o mesmo evento, só que ele mudou. Ele saiu da Getúlio, chegou aí para Fraga Maia e agora foi para Noide, porque as pessoas pediram por muito tempo que fosse para Noide Cerqueira. E agora lá a Noide... Você vê, foi distanciando do centro. Tira o povo Esse é o problema. E assim, é incrível como a Noide está se transformando por causa desse movimento. Passa domingo lá, 7 horas da manhã, eu não lembro que horário como funciona. Mas pode passar lá 7 horas da manhã para você ver quanta família, quanta gente andando, correndo, andando de bicicleta, com cachorro e tal. É a transformação do espaço. Isso assim, tem uma questão, por exemplo, uma vez a gente foi... com o nosso da Banana Atômica, a gente trabalha com alguns artistas. E a gente foi gravar um clipe de Júlio lá na lagoa, que tem ali da José Falcão. A Lagoa Grande ali? Eu não sei o nome, é do Prato Raso, não sei. Não, do José Falcão, pronto. Que tem um condomínio, do outro lado tem ali. Sim. E a gente foi lá gravar, eu nunca tinha ido lá. E aí eu entrei e eu vi um monte de gente circulando por lá, família, com criança, não sei o que. Eu falei, velho, a galera... ocupa mesmo espaço. E aí você vê espaços importantes assim sendo abandonados. Tem pessoas que não têm condições, mas que precisam tanto como qualquer outra pessoa desse momento, de estar num lugar bacana, de fazer um piquenique com seus filhos ali, montar um negocinho ali. Enfim, várias coisas. Então, eu acho que falta essa preocupação das pessoas. É sempre preocupado com o carro, com a circulação, com o trânsito, não sei o quê. E as pessoas é meio deixar de lado nessa discussão, né? E aí, nessa coisa da Noide, eu tenho uma crítica ao ponto lá da Noide, que é essa coisa que é excludente, é uma certa classe social que frequenta. Isso é verdade, nesse ponto de vista. Então, assim, o acesso de ônibus lá já é mais difícil, entendeu? Já não tem muito. Então, você começa... Porque, assim, qual é a grande questão para mim? É você pegar um centro da cidade. Que tem circulação de ônibus. Gato, cachorro, chega lá. Exatamente. Todos Agora, os pontos quando você distancia... você de fato já está selecionando, entendeu? Quem que você quer que frequente e utilize aquele espaço de ocupação da rua num determinado dia da semana. Isso é real. Que é diferente você chegar ali, por exemplo, na Marechal e você fechar a Marechal de domingo, pronto, entendeu? Eu acho, inclusive, que a Marechal tinha que ser fechada no sábado. É geral. Para as pessoas, porque é caótico aquilo de carro. É corajoso quem vai ali no sábado de carro. E eu acho que vai ficar mais caótico. E vai ficar, assim, eu acho que essa nova reforma, eu não acompanhei direito, vai ocupar bastante, vai dar mais espaço para as pessoas. Eu acho que vai. Calçadão. Isso é legal, entendeu? Agora eu quero puxar, Diego, me permita, eu quero fazer uma pergunta, porque eu sou fã dos caras. Eu posso estar falando besteira, mas o Roça Saúde tá junto com o Banana Atômica. Eles, assim, quando eu morava em São Paulo, quando eu morava em São Paulo, que eu fiz faculdade lá, eu lembro que eu adorei mostrar a música do Motoboy pra todo mundo da minha sala. Eu falei, não, vocês precisam ver isso aqui. E assim, em São Paulo não existe Motoboy. Existe o motoboy, é o cara da correria, né? O mototáxi. A galera do Rio já reconhece, mas a galera de São Paulo não reconhece e fala, velho, isso aqui é 100% Feira de Santana, porque assim, por incrível que pareça, o pessoal de São Paulo não conhece muito feira. E eu falo toda vez com isso, se vocês já viajaram no Nordeste, pai, vocês já passaram pela minha cidade, mas vocês não reconhecem. E assim, aquilo desenhava a característica, e assim, eu sou fã dos caras pra cacete. Muito, muito fã deles. Eu curto o som deles de parar pra escutar. Quando eles lançam, eu acompanho. E assim,
Como é essa relação que você, tipo, usando o exemplo do Roça Saúde, você pegou a Banana Atômica, faz para esses artistas dentro de feira, porque é o pessoal alternativo, não é isso? Sim. São artistas alternativos. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. E eu soube que eles estão para vir também. A gente vai, e você vai ajudar a gente. Você vai chancelar as visitas dele tá aqui. Tá certo já. Não, velho, é isso. Quando a gente começou lá com o Feira Coletivo lá atrás, a gente tinha alguns objetivos, né? O primeiro objetivo era criar um espaço consolidado para os artistas de música autoral. Criar um mecanismo que impulsionasse esses artistas, porque Feira de Santana sempre foi muito foda nessa parte de produção original das coisas, né? De compor, músicos que gravam disco e tal, e tal, e tal. Só que sempre foi uma coisa tímida de aparecer, né? Então, o objetivo do Feira Nós era muito isso. Vai ser um palco que vai dar visibilidade, que vai ser um espaço para o artista querer, tanto que tem uma expectativa muito dos artistas em relação ao Feira Nós, né? Naquele tempo que tinha presencial lá. Há um tempo atrás. Quando tinha presencial, aglomeração, a galera tinha expectativa. E aí, isso era um dos objetivos. E aí a gente chega num momento ali do Feira Nós que a gente começa a exigir algumas coisas dos artistas com o intuito de capacitar eles para lidar com qualquer outro festival, né? Então, a gente precisava de mapa de palco, o rádio técnico, a gente já falava isso já para a galera dizer assim. E a gente respondia, o cara respondia, ele falou, o que é um rádio técnico? Aí eu disse, essa é a pergunta que eu queria mesmo. E aí a gente veio fazendo isso. E aí chega um momento que a gente percebe que precisava mais do que o festival para continuar impulsionando a cena e continuar estimulando a produção autoral, lançamento de disco. E hoje, se você observar, claro que não é tudo culpa nossa, mas a gente contribuiu bastante para isso. A cena é muito rica de Feira de Santana, né? Tem um monte de artista massa que se você montar uma playlist só com artista de feira, você curte o dia inteiro aí de boa, com um monte de coisa bem legal, velho. Fala os nomes aí, Juiz, pra galera Iorigan, que tá não sei se vocês conhecem a Iorigan. Sensacional, inclusive está voltando aí com um projeto um pouco diferente, aguardem. Também da nossa produtora, mas tem Raquel Reis aqui em feira, Duquesa, Julie, Isa Hoff, o próprio Roça Saúde, o Clube de Patifes, Karen Mendes, que é uma cantora que faz MPB, que tem um show muito foda, Bel da Bonita, o Africania, que mistura aquela coisa da música sacro, afro do candomblé e tudo mais. Bier dos Oito Baixos, que é um forrozeiro, que fazia forró dia de segunda, ali no centro de abastecimento. E aí disso tem se desdobrado, ele já está fazendo vários shows, é um cara que já é idoso e tal, mas tem uma história com a música e inclusive a gente também está trabalhando com ele, vai lançar o disco dele no mês que vem. E aí tem uma série de artistas. E o Roça Saúde tem mais de 10 anos de história, antigamente era Us Rurá. Dos Rurá virou Roça Saúde, que eles montavam ali em frente à Câmara de Vereadores, um sistema de som mesmo, tocando som, fazendo rima e tal. Diz que surge o Roça Saúde. E, para mim, o Roça Saúde, eles têm uma peculiaridade, que é assumir interior, né? A bandeira assim, a gente os Tabaréu Moderno, né? Que é o nome do disco, o último disco deles. Né? Nós somos Tabaréu Moderno, porque a gente é Tabaréu, mas a gente tem celular, a gente tem internet, pá. E eu acho isso fantástico no Roça Saúde. Eu tenho muito essa bandeira do interior também, né? Essa coisa que você falou assim, as pessoas não sabem, não conhecem Feira de Santana. É porque Bahia sempre é associada a só Salvador, né? Só Salvador. Então, E essa coisa de... Exato. Se Paulo, aparecer mais a cidade e toda essa gama cultural da gente, eu acho que Feira vai entrar num mapa cultural importantíssimo. E a aí. Feira pode estar aqui com esse intuito, com esse objetivo trazer também. essa voz, porque senão fica só no cenário eixo Rio-São Paulo, tudo parece que só acontece lá. O Brasil gira em torno desse eixo. E aí, complementando e passando já para ti, você também mostrar o lado bacana que tem na cidade, porque às vezes o que a gente vê no noticiário nacional é aquela parte de Feira de Santana que não é tão interessante. Pra gente aqui, é sempre a questão do deboche, da piada. Quando alguns amigos meus estão fora que eles mandam alguma coisa, eu já sei. Ô, velho, tem alguma piada, entendeu? Pode olhar ali no celular que é alguma piada, entendeu?
falando e geralmente dando aquela depreciada em feira, mas a gente que mora aqui entende que tem muito mais coisa legal aqui para se mostrar. Tem sim. E esse é o intuito, na verdade. Eu tenho muito orgulho assim da produção musical de feira. Tem muita coisa boa. Eu queria ter capacidade de abraçar mais artistas que eu sei que tem potencial e que vai funcionar mesmo, vai bombar. Às vezes falta um suporte ali, uma coisa, e esse novo projeto da gente, que é o Banana Atômica, tem esse intuito, né? Como é que a gente faz para impulsionar mais esses artistas? Claro que a gente não vai conseguir abraçar todo mundo, mas assim, a gente tem ali um leg ali de 12, 13 artistas que a gente está trabalhando, que a gente quer ajudar eles a ir o mais longe possível. E assim, Juiz, já te fazendo até uma proposta aqui, uma deixa, que é a seguinte: todo convidado que vem aqui, a gente pede uma coisa, e a gente ia pedir o seguinte: não sei se é possível você criar uma playlist, aí bota no Deezer, Spotify ou qualquer um desses, a gente iria... a galera pode acessar até pelo Instagram da Banana Atômica. Sim. E a gente compartilhava cá no nosso também. Para quê? Para a galera poder escutar, entendeu? Essas músicas autorais dessa galera, entendeu? Porque às vezes a gente fica assim, pô, eu quero escutar, quero... Aí alguns falam bem assim, vou dar até a dica aqui, deixa que alguns é só pegar os últimos copos ali, ó, com toda a programação. Exatamente, você olha atrás assim. Então você já dá aquela situada, mas então fica aqui o compromisso, uma playlist para a gente poder escutar e conhecer um pouco mais da galera. Tem muita coisa boa, assim, aquela coisa que você fala... Que é uma mania de feira, né? O cara fala assim, rapaz, nem parece que é de feira. Porra, isso é de matar, isso é de matar. Não, isso é de feira mesmo? Isso é de feira. Eu assisto muito a NBA. Muito. Então, às vezes eu tô aqui assistindo a NBA e toda vez, é incrível, parece que eu assisto um jogo, alguém de feira manda uma pergunta pro pessoal. E aí eu tenho um colega de São Paulo, muito amigo meu, Ale, ele... Cara... Feira, porra! Eu falo, caralho, velho. Pera aí, velho. Feira tem quase mais de 500 mil de habitantes, porra. As pessoas aqui têm televisão, porra. Tem internet. As pessoas assistem a porra da NBA aqui também. Porque fica parecendo que, tipo, é fantástico. E a propósito do Feira Pod é um pouco muito disso. É trocar ideia com essa galera de feira que faz, poxa, eu vi Emicida. Cara, eu sou muito fã de Emicida porque a gente vem da mesma zona. Rádio de Porão. O Rádio de Porão. Cara, eu vi Emicida aqui. Eu participei dessa broderagem, porque quem fez o último cartaz do Emicida fui eu. O Wendel me pediu, porque ele sabia que eu era fã. E o pessoal de Salvador usou meu cartaz. Eu sabia, só não sabia que era você. Aí eu fiquei viajando meio assim, eu falei... Pô, por que eles usaram meu cartaz? Porque eu não sabia. Né? No primeiro momento eu falei, pô, velho... Mas essa galera de Salvador, bicho, é problema. Mas assim, aí depois eu entendi, não, porque é a rede da broderagem, dos brothers, entendeu? Aí eu falei, caralho... E se a broderagem você quebra lá também. Né? Mas assim... e sabe quando o Wendel me fez o convite pra eu desenhar? Só foi um. Foi assim, Wendel... Aí o Wendel... vai tocar MC daqui. Eu falei, porra, eu vou... Já ia falar, e aí, quanto é que vai ser o ingresso? Ele... Faz assim. Eu fiz assim. Ele fez... Faz assim, desenha... A broderagem meu, Faz um sistema fora do eixo aí em ação. Faz aí o layout do material... que eu te dou 2 ingressos. Aí tá garantido da patroa. Fechou, cara. Tô fazendo. Eu lembro que eu produzi na maior empolgação. Fiz foto. Eu não sou muito de fazer foto. Fiz foto até hoje. Produzindo lá, desenhando. Eu falei, caramba, velho, isso é muito legal. Aquele show foi muito foda. Foi muito. E ele tava... Assim, eu fiquei triste porque não teve como ver a banda toda. Sim. Veio ele e o DJ. Foi. Mas a intensidade, e na hora que ele cantou Madume, que ele chamou um brother que tava vendendo boné embaixo, assim, falou, sobe aí, o cara começou a tocar, eu falei, caralho, velho, isso aqui acontecendo em feira, pô. E pensar, claro, o MC hoje é um tamanho, eu acho que é muito maior do que ele era, do que naquela época. Amor, Elo mesmo. Isso. Aí, acho que tem uma coisa naquele show, que foi um show que foi bem... Assim, era uma produção desafio pra gente, porque era um artista de um nível que a gente não tinha trabalhado ainda, né? Foi o primeiro de maior renome, assim? Sim, foi. Porque ele já estava numa produção maior do que a gente. Já era grande, já. E aí foi muita coisa, a gente tenso, aí montou um camarim e tal. E aí ele ficou em Salvador, ele não veio passar o som, só veio a equipe. Passou o som e tal, e aí eu já fiquei preocupado com isso, né? E aí, chegando perto da hora do show, eu acho que o show estava marcado para ele subir no palco 11 horas. Ou era meia-noite, eu acho que era meia-noite. Foi um negócio desse. E aí, deu 10 horas e o cara ainda estava em Salvador.
Aí eu tava numa tensão, e eu preocupado e tal, 10h30, eu saí, eu disse, velho, eu falei com a produtora dele, né, velho, vocês são malucos, essa estrada acontece tanta coisa nessa estrada, velho, 324. e tal. Aí beleza, aí quando ele chegou, eu tava já muito tenso, tanto que a produtora, eu despejei tudo, né, velho, você é responsável e tal. Aí quando ele chegou, ele mandou me chamar no camarim, né? Aí eu fui lá no camarim e ele... Não, soube que você tá... Eu, velho, você arriscou, velho. Foi irresponsável. Ele, não, mas eu não tô aqui no horário. Eu disse, tá, mas não foi por cuidado, foi por sorte. E aí, mas eu tava muito tenso. E aí, eu saí do lado do camarim, aí na retada com ele, não, velho, ele pediu desculpa e tal, não, mas a gente sabia, a gente tava calculando tudo, eu disse, não, vocês não conhecem a BR-324. Aí ele, não, beleza, mas então eu peço desculpa, bababá. Mas eu saí puto ainda. E aí, eu continuava irritado e tal, e eu, velho, nunca mais vou mexer nisso, velho, nunca mais vou trabalhar com negócio de show, que negócio No outro dia... Não, velho, quando o Emicida sobe no palco, velho, e começa o show, eu tava do lado do palco e falei, foi por isso. Sabe, tipo assim, não, velho, é isso mesmo. Assim, eu nunca ia imaginar um show daquele nível, olha que não foi o show completo, né? Não foi, mas foi. E foi um show, aí a alma lavada, assim, porque no fim é sobre isso, sabe? A paixão pela música e como faz bem, e a importância de coisas como um evento daquele, as pessoas lá emocionadas e tal. Eu vou te falar uma muito coisa. Foda. E naquela hora. diferente em cada E naquela hora. Aquela música, aquela letra tem um significado. E eu lembro que tinha algumas outro. músicas do Emicida, velho, que o pessoal cantava assim, velho. Você sentia que a pessoa tava botando pra fora talvez coisas ruins. Velho, aquela música Passarinho, quando ele cantou. Cara, minha menina do meu lado chorava. Falava, porra, essa gosta. Essa gosta. Não, mas impactava. Diferente. E tipo, e se não fosse, talvez, o Feira Coletivo fazendo acontecer. Fazendo acontecer. Muita gente que adora o cara não quer ver ele de perto. Não quer ver. Como eu falei, pô, velho, a chance é eu ter que ir em São Paulo. A probabilidade dele estar aqui de novo em Feira de Santana, entendeu? Tem tudo isso. Porque, não é fazendo uma crítica, mas assim, o que funciona são os grandes shows, as bandas que estão tocando, sempre aquele estilo. E quando você gosta de um outro nicho, você tá fora. Tá, agora sim, eu acredito que, na verdade, a galera não percebeu, a galera que eu digo que produz esses grandes shows, não perceberam ainda para onde está indo o mercado da música. Entendeu? Porque, por exemplo, eu tenho certeza, a partir de tudo que eu já fiz, que se eu tivesse recursos para fazer produções com essa galera aí, a gente estava funcionando bem, ia ter um público maior, e ia ser uma produção sustentável. Mas é necessário investimento que, por exemplo, a gente vem fazendo isso, mas dentro de nossa capacidade ao longo de 10, 15 anos. Mas, por exemplo, essa galera que tem a capacidade de fazer um show, por exemplo, do Baiana System, aqui em Feira de Santana, da forma que os caras pedem, com a estrutura que é necessário, eu acho que ia funcionar muito bem aqui na cidade. Mas é uma galera que está acostumada a ir só no que é Porto Seguro mesmo, e eles não estão errados também, não. Entendeu? Se eu tivesse essas condições, eu arriscaria. Eu acredito que essa galera não está funcionando errado no Brasil inteiro à toa, não, pô. Tá acontecendo, o Baiana toca em todas as cidades brasileiras, todas as capitais. Eu estou dando exemplo do Baiana, mas tem uma série de outros artistas, né? A gente está falando aí do próprio Emicida e de um monte de outros artistas aí que tá num nível altíssimo e não chega em Feira de Santana, porque quem teria a capacidade de fazer esses eventos não faz, né? Então a gente, para fazer, é com muito esforço. Né? Justo, estou para te perguntar o seguinte. Não, calma aí. Acho que o diretor quer mandar uma pergunta, o diretor ficou calado até agora, o diretor precisa mandar uma pergunta. Estranho. A Voz de Deus pergunta: você acredita que houve uma fase em Feira de Santana em que, por conta das produções dos eventos, do Feira Coletivo, do Feira Noise, ele de alguma maneira influenciou alguns, até desses grandes empresários que faziam show, a fazer shows como a gente não via aqui antes? A exemplo do Legião Urbana, que veio, Engenheiros do Havaí, essas bandas mais voltadas para o pop?
Velho, eu acho que a gente consegue fazer uma repercussão positiva na cidade de várias formas. Acredito que tenha influenciado também nisso. Mas, como eu lhe falei, você vê como é que a galera faz, né? Porra, tem um movimento massa aí. Como é que a gente faz que é seguro? Ah, vamos trazer Legião Urbana, vamos fazer Engenheiros do Havaí, né? Então, assim, os caras não dão muito passo em vão, não. E não só, teve outros shows que eu não me lembro agora, tem... Acho que foi Jota Quest, não foi? Teve Jota Quest também. Pô, teve um que foi no shopping, ali no Melim, rolou ali também no shopping, né? Ana Vitória. Ana Vitória. Inclusive, Ana Vitória, uma vez eu estava conversando com o cara que produz lá do Area Hall, e ele falando que foi a partir da demanda da internet, a galera pedindo muito, Bacana. eles falaram assim, ó, tem um potencial. Agora tem uma coisa engraçada, que ele faz o primeiro Ana Vitória, e ele disse que foi muito bom, foi um sucesso o evento, e aí ele se anima e ele faz a segunda vez e já não foi igual, né? Não teve o mesmo impacto. Né? Mas claro que a lógica desse mercado é diferente, né? Por exemplo, se você fazer, sei lá, eu vou chutar aqui um nome, o Wesley Safadão 10 vezes durante o ano vai dar 10 vezes lotado. Mas talvez com essa música pop não funcione nessa mesma dinâmica. Entendeu? Então, às vezes é isso, né? Mas eu acredito sim que a gente influenciou, mas não que a gente é decisivo na decisão dessa galera, porque essa galera trabalha com outra lógica ali. Não estou dizendo que é uma lógica errada, é uma lógica diferente da nossa, né, de... Juiz, eu acredito que eu vou fazer uma pergunta aqui que muita gente que porventura está assistindo a gente, que é de Feira e região, gostaria de fazer. Eu sou músico, eu tenho uma banda, eu conheço alguém que toca. Como é que eu faço, digamos assim, para ser produzido ou ser assessorado pela Banana Atômica? Como é que é esse processo? É vocês que vão até a banda, ou é a banda que vem até vocês, ou é os dois? Como é que funciona? Acontece das duas formas, mas assim, ontem, inclusive eu estava participando de uma live que eu estava falando só sobre o Dope Smoke, né? E aí teve uma pergunta parecida, mas para entrar na programação do festival. Então, uma coisa que eu acho sobre isso, que é o seguinte, eu acredito que o artista ele precisa fazer o trabalho dele. E as coisas acontecem, né? A repercussão do que ele faz, tudo mais. Então, assim, o artista ele precisa entender que não é só ele subir no palco e tocar. Se ele entender isso, ele já está um passo à frente de um monte de gente. Se ele entender que ele tem que pensar em divulgar o nome dele, que ele tem que ter uma assessoria que comunique bem com a imprensa o que ele está fazendo de lançamento, que ele tem que produzir um material bem feito, organizado para o público, que não adianta... A gente vive em tempos de internet. Não adianta você fazer uma parada tosca que enquanto você tem um monte de outras coisas muito bem feitas para você escutar. Você não vai escutar uma parada tosca, né? Então, quando o artista ele faz um trabalho organizado, tenta ser o máximo profissional, claro que quem está começando a carreira acerta e erra, né? Isso não é um problema, mas assim, se o artista faz o trabalho dele, as pessoas que trabalham com música, que trabalham com produção, com show, tá observando isso. Você vai ouvir falar, chega para você. Fora isso, tem a questão das relações, assim, tem um ditado antigo, que é quem não é visto não é lembrado, né? Exato. Então, às vezes, o cara, ele só vai no show dele, ele só aparece em evento onde a banda dele toca. Ele não frequenta outros eventos, não cria relações com outros artistas, não comunica nem divulga outros artistas, não faz parcerias. Então, como é que esse artista vai ser lembrado por alguém ou vai ser percebido por alguém que trabalha com produção ou que organiza evento ou que, no caso, como a gente que trabalha com gestão de carreira? Não é percebido, né? Então, acho que essa coisa das conexões, das inter-relações é importante e fazer o seu trabalho, entender, velho, eu sou um artista, eu tenho que fazer bem minha rede social, eu tenho que divulgar bem meus lançamentos, como é que eu faço isso? Existem formas criativas, claro que nem todo mundo tem dinheiro para pagar uma assessora de imprensa, mas existem outras formas, né? Busca os parceiros, liga pro cara da rádio. Da broderagem. Sempre, velho. A broderagem é fundamental. Com certeza. A broderagem é fundamental. Eu estava aqui para te perguntar o seguinte, fazer o Dope Smoke e o Feira Noise é muito diferente um do outro? Sim. Ou é muito igual?
Ó, a parte de estrutura, de execução é igual. Assim, A parte técnica. a metodologia para executar o festival é igual. É tanto que, eu, sei lá, uma planilha mesmo eu pego, só mudo o nome lá, Dope Smoke. A planilha É isso aqui que vai é ter isso que aqui, ter. é. Mas a relação com as bandas e com o público é totalmente diferente. O público do Dope Smoke é um público que é apaixonado pela música heavy metal, metal em geral. Isso a gente está falando do público de feira? Não, um público baiano. Possível. Assim, baiano, porque, por exemplo, agora na online, a gente está desde semana passada postando camisa do festival para todo quanto é lugar do Brasil, né? No merchan oficial do festival que a galera comprou durante o festival. Uma loucura, né? Rio Grande do Sul, Manaus, Rio de Janeiro, São Paulo, Maceió, Paraíba, tudo quanto é lugar, velho. É um negócio incrível isso. Foi esse desenho daqui? Tem dessa e tem um que um artista de Recife fez. Aquela? Não, aqui, desse do copo, não. Tem essa aqui que é o de Ansana, e tem um que foi um artista de Recife que fez, que é de Ogum. Sim. E aí, esses são os merchandising de camisa, aí tem os copos, adesivos e tal, e a galera vai em tudo quanto é lugar comprando e apoiando, que é uma coisa que é diferente do Feira Noise, que é uma galera muito mais virtual. A do Dope Smoke muito mais virtual. Não, a do Feira Noise é mais virtual, não tem muito apego às coisas físicas, sabe? Os souvenirs. Os souvenirs, do evento. é um sei o que você tá exemplo. falando. A relação também com a cena, de apoiar a cena é diferente, é mais apaixonada a galera do metal. O cara, por exemplo, é engraçado que em 2019, na edição que teve Brujeria, teve um cara que na bilheteria, eu tava na bilheteria na hora e ele perguntou quanto era o ingresso. Se não me engano, na porta tava vendendo de R$100 o ingresso. Aí ele chegou e falou assim, pô, R$100, aceita cartão, não sei o quê. Aí ele fala a frase que eu não esqueço, que ele fala assim, ó, é caro, mas é justo. Que assim, ele entende a importância, assim, é caro, eu sei que é caro o ingresso de R$100, mas ele entende que para ter aquilo ali, não tinha como ser R$10. Acontecer um bom evento, entendeu? precisava. E isso eu achei foda, assim, que é um entendimento desse público. E tem uma coisa engraçada do Feira Noise, que, por exemplo, teve um ano que a gente anunciou o passaporte por 3 dias, e não lembro se foi 2018 ou foi 2019. E era R$150 inteiro e 75 meia. E aí, no Twitter, a galera fala assim, é o Lollapalooza? Caralho, velho, o cara vai ver 10 bandas por dia. O Lollapalooza é foda. É o Lollapalooza, os caras estão cobrando... Aí eu pensando, velho, o Lollapalooza é 900 conto. O Lollapalooza é negócio. surreal. Mas é isso, eu sei que não é barato para a realidade do Brasil, né? Um preço assim, mas assim, a galera também precisa entender como é que constrói um evento desse jeito, sem ter financiamento. Se você olhar as marcas que tem nos cartazes do Feira Noite, são marcas de parceiros, tem Canguru Filme, tem 2 Fotografia, que era de Pedro Henrique, tem a galera da Sertões, enfim, uma série de marcas assim que a galera da Broderagem. Não esquecer essa daí Não também, esqueça não, pô. São parcerias que... Uma vez eu fui para um congresso do Fora do Eixo, e aí a menina sentou lá para trocar ideia com os coletivos, e aí sentou para conversar comigo para entender como era o Feira Coletivo. Aí ela falou assim, Joilson, você tem apoio lá? Aí eu falei, não tem apoio? Eu disse, não, a gente não tem apoio nenhum. Como é que você divulga o evento? Ah, não, tem um site lá, que é o blog da feira, e tem um outro site do Acordo da Cidade, que sempre divulga. Aí ela falou, e o que mais? Não, tem um pessoal que faz a cobertura fotográfica, tem um pessoal lá que faz os vídeos e tal. Ela falou, velho, você tá cheio de parceiros, valorize seus parceiros e tal. Aí era a leitura do que ela tava perguntando que eu entendia do outro jeito, achando que tava falando de ter uma marca investindo e tal. Tem uma empresa... Mas é isso, tinha um monte de gente... A gente falou mais cedo um pouco da questão da Rouanet, né? Só que aí, nesse caso, com empresas
menores apoiando ali de alguma forma. Exato, a galera apoiando com serviço, velho. Exatamente. Então, por exemplo, o Feira Nós sempre teve uma comunicação foda, porque tinha uma galera foda. Porra, um dos melhores Fazendo cartazes que eu já vi na minha comunicação. vida foi o do Feira Nós, velho. O do garoto na bike com... De Caio, né? Nossa, Vaqueiro, Aquele até hoje, quando eu Quem paro... fez ali foi Caio. Eu paro pra olhar e falo, puta que ilustração animal. Que era o tema daquele ano era o sertão urbano. Porque toda vez que a galera se remete a sertão, você sempre lembra ali do cacto, do gibão, e feira ela é sertão também, mas ela é urbana, né? Uma coisa. Aí ele teve a sacada da bicicleta, o vaqueiro tava na bicicleta. Ele tava com a camisa do AC/DC, com fone de ouvido, como se fosse um laço. E, cara, aquilo quando eu vi, eu falei, cara, é genial, porque eu me reconheço nessa ilustração. Exato. Porque hoje o evento do o Feira Nós é, porra, velho, eu, tipo, cara, a gente ficava esperando, pelo menos eu ficava, porra, vai chegar o Feira Nós, o que é que vem pro Feira Nós? Que vem aí, E assim, quando você falou de passaporte, a galera tirou onda, assim, é o Lollapalooza, não sei o quê. Mas eu fiquei pensando, porra, velho, os caras têm passaporte, velho, Rock in Rio, o bagulho aqui, tá Rock in Rio, Daqui a festival pouco de chegando verão. na sua casa, tá uma caixinha. Mas tal. é isso, ao mesmo tempo que tem a pessoa que reclama ali do ingresso e tal, mas é uma galera também que é apaixonada pelo festival, Mas então, vai, velho. e que sente orgulho do festival, sente orgulho de ser um festival que acontece em Feira de Santana. E se você pensar a nível de Nordeste, é um festival importantíssimo. Com certeza. Entendeu? As atrações que vêm para o Feira Nós não vêm para nenhum outro evento em Feira de Santana. Só vem pro Feira Nós. Entendeu? Então, assim, a galera é apaixonada, tem a expectativa. A gente ouve muito o que a galera tá comentando, o que a galera tá escutando, a gente tá sempre atento a isso. Teve ali eu lembro mesmo do último, Vivendo do Ócio mesmo. Vivendo Ócio, achei. Que tocou também, Sim, entendeu? o Vivendo Ócio tinha lançado o disco, Exato. Super Combo, a Potiguara Bardo, que ninguém entendeu nada, porque era uma coisa, inclusive foi um artista que eu conheci através do público do festival. Eu já tinha ouvido falar, mas não tinha prestado atenção. A galera começou a falar no Twitter e tal, aí eu fui ouvir. Eu disse, porra, velho, que é interessante o trabalho desse cara e tal. A galera então pede muito lá? Pede. Juiz, para te perguntar o seguinte, a gente está falando nesse instante de souvenir. Quem quiser ter um souvenir do Feira Nós e do Dup Smoke. do Dup Smoke, dos outros, das outras ações como um todo da produtora, é possível obter? Como é que funciona isso hoje? Até para quem quiser e poder acessar. O Dope Smoke a gente está com a lojinha lá no Shopee. Uhum. A galera pode pedir por lá. Vou deixar o link tudo direitinho Sim, aqui para quem tem, quiser. inclusive lá no Instagram do festival tem o linkzinho também da lojinha. A gente vai lançar a edição online do Feira Nós e a gente vai disponibilizar todo esse material também no mesmo formato. E já faço um convite. Quando eu Exato. for Já lançar, deixa aí, voltar exato. aqui pra... Ou então já deixar aquela... Não, convite pra ele voltar, porque Não, tá falando de convite espaço. também da, como é que a gente fala? De deixar a questão inédita aí da coisa, que esse ano vai ser inédito. online. Vai ser online. Vai ser online, para o Em pessoal não primeira ficar, mão, na verdade. não ficar carente. E a gente faz um convite para quando chegar, quando vocês abrirem para divulgação, para falar sobre esse evento online, Feira Pod vai estar Vai aqui ter de portas votação abertas. da grade? Como é que funciona Não, esse essa ano? edição, a gente tem 2 edições que vai acontecer. Porque a gente tem uma edição acumulada, que é a de 2020, que a gente vai fazer online no segundo semestre. E, na verdade, as 2 edições vão acontecer no segundo semestre. Mas essa primeira edição é uma edição especial que a gente... Eu não vou falar da hashtag que a gente vai trabalhar, para vocês entenderem, que é No Interior Tem Tudo. Bacana. Então, Gostei. é uma hashtag porque a programação só vai ter artistas do interior da Bahia. Uma edição que a gente está trabalhando com 3 polos, que é Feira de Santana, Vitória da Conquista e Juazeiro. A gente vai gravar nas 3 cidades, já gravou a etapa de feira, vai gravar ainda Juazeiro e depois Conquista. E são artistas dessas 3 regiões montando a programação no festival. Que aí seria o Feira Nós e 11, né? Na verdade, eu não quero chamar de 11, não. Eu quero chamar de online mesmo. eu tô na contagem do presencial. Ah, né? ok. Claro que Ok, talvez o 11, eu ok. acredito, só vem em 2030, né? Bora ver essa vacina chegar aí pra gente poder aglomerar, bicho. Velho. Aí é isso. E a gente tinha aprovado um edital a partir o Faz Cultura, que é o edital que eu lhe falei, com a Natura.
que é uma marca extremamente séria, comprometida com essas políticas de investimento de cultura e tal, que tem tudo de positivo que a gente estava falando dos problemas, eles não têm. E a gente ia fazer a edição de 2020, ia ser com a Natura. Ia ser uma edição foda, que a gente estava aí na expectativa e tal. E aí acabou que a gente readequou o projeto para fazer ele online também no segundo semestre. Ia ser ano passado, e aí rolou tudo, né? A gente tentou segurar o máximo, ainda na expectativa de que pudesse rolar alguma coisa assim, iludidos. Iludido mesmo aí. Iludidos. E aí a gente, não, vamos segurar um pouco, e aí percebemos agora que não tem como, e a gente vai fazer essa edição especial. Essa vai ser 2 polos, vai ser Feira de Santana e São Paulo. A gente escolheu São Paulo porque tem artistas, né, do Brasil inteiro que estão por lá e tal, então dá pra gente diversificar essa programação com artistas como a gente já faz do festival, sem ter que ter banda viajando, né, se deslocando. Então a gente vai ter um polo lá em São Paulo, vai ter alguns artistas que vão gravar lá e outros artistas que a gente vai gravar aqui. Essa já tem a temática, o segundo no caso? Não, porque a gente está focado ainda nessa no interior tem tudo. Elas vão ter intervalo de tempo, assim, de um mês para o outro? Vai ser mais de um mês de intervalo. Mais de um mês. Vai. Segundo semestre, mais de um mês. Uma a depender mais no início, outra mais no... Eu acredito que essa segunda edição online, a gente já está contando. Segunda edição online. Eu acredito que aconteça em novembro. Essa no interior tem tudo, vai acontecer em julho, ali mais tardar, início de agosto. Né? Tava brincando aqui, botar bem assim, Juiz. Edição 10.1. Mas é uma boa. Aí quando vinha peso pesado. Eu gostei disso aí. É uma boa ideia, gostei. É uma boa ideia. 10.1, perfeito. E como vai ser online, tem casa certinho. Boa ideia, cara. Boa ideia. A gente já praticamente fechando aqui, mas te perguntar o seguinte, qual o bairro que te representa aqui? A gente sempre pergunta isso pros convidados. Velho... Você de qual bairro aqui em Feira? Você morou grande Eu já morei em vários bairros aqui. Mas não teve um que bateu... Esse vínculo assim, não? Velho, tem um bairro que... Velho, que pergunta difícil. Essa pra mim é mais fácil, pô. Vou falar aqui, Feira 10... É isso aí. Feira 4, Tomba, e eu me sinto representado, viu, velho? Não sei quem é o mesmo do artista, Tomba. Mas sempre tem ali a caixa d'água do Tomba. A nossa entendeu? caixa d'água. A nossa... Velho, assim, o bairro que eu tenho uma relação mais emocional é o Feira 10. Quando eu vim pra Feira, eu fui morar lá no Feira 10, morei um tempo lá. Eu conheço a Land lá, inclusive. E a Queimadinha também. Inclusive, eu morei 5 anos na Queimadinha e é um bairro, apesar dessas, né, que a gente sempre fala que Feira tem essa coisa, né, das notícias, né, tem muita violência, muita coisa, mas assim, é um bairro que tem uma população muito massa. A galera massa, eu morei um tempão lá e gostei muito de morar lá. Atualmente eu moro aqui perto, né, do Tomba. Aí, ali na região ali, né? Então, é o que? Feira 10 e Queimadinha. E Queimadinha tá no seu coração. São que tá no seu coração, bacana. E aí, Joilson, um pouco disso, de deixar, e se possível, eu sugiro até, me permita, até ter um local assim da história do Feira Nós, que eu acho que é algo legal, entendeu? Da pessoa poder chegar e ler o que é que teve lá, o que é que aconteceu, entendeu? Quem veio. E aí eu lembrei aqui agora, Rodrigo, mas Alan, o diretor, até o seguinte, assim, tem inclusive, sem citar nomes, é claro, até aqueles perrengues que aconteceu, né, aqueles pedidos muito loucos. Isso chegou a acontecer no caso do Feira Nós? Sim, teve. Pedido muito louco, assim, de vocês falaram, velho, eu vou encontrar isso aonde? A gente tá em feira, mas... Não, eu vou contar uma história de MC, né, que os caras mandaram uma lista de camarim gigante, né, pra gente... O que é uma lista gigante, só pra galera ter... sim, tinha umas 3 páginas de coisas que tinham que ter no camarim. Zorra, velho. Era... E aí pra gente era muito grande essa lista, né? E era uma coisa que tava em contrato e tal. E aí beleza, a gente deu um corre, pai montou o camarim, tipo 6 horas da tarde do sábado, que era o dia do show, né? O camarim já tava pronto, a gente, rapaz, que maravilha. Aí chegou a equipe, passou o som, aí quando foi 8 horas, chegou a produtora de Emicida e falou assim... Não, onde é que vai ser o camarim de MC? Daí eu falei, aquele ali, todo orgulhoso e tal. Ela entrou, maravilhoso. Olhou e falou assim, rapaz,
Tá faltando. Tá faltando a arruda. Eu, como assim? A arruda tá lá Tava na na lista. lista arruda? Tava. O Zorro. ramo de arruda. Aí eu falei, Um beco da energia ali. Miguel da Zé. um sábado, 7, 8 horas da noite. Zorra, velho. Aí ela chegou e falou, Joilson, providencie, porque sem uma arruda não tem show. Como você tá de brincadeira com um negócio desse? Eu, não, tô falando sério, velho, tem que ter essa Zorra, arruda. velho. Aí, gente, onde vai? Ah, tem um negócio de floricultura, não sei o quê, tudo fechado. pô. Ah, tem um não sei o quê na BR, vai lá, fechado. Rapaz, a Arruda... A Arruda ia matar o show do Sábado, Emicida, velho. cara. Aí o cara, não lembro quem, eu acho que o cara que tava montando um cenário lá dentro do... que ia ter uma peça de teatro no dia seguinte lá, uma coisa assim. Aí o cara falou, rapaz, na casa da minha mãe tem arruda. Véi, a gente vai na casa da sua mãe agora atrás dessa arruda. Aí a gente conseguiu a Faz o que ela rama. quiser. E eu fiquei puto, né? Mais uma das minhas queixas. Puto, porra, meu cara fazer... Quando termina o show, mesmo de coisa, tinha uísque, tinha Red Bull, mesmo monte de comida, um monte de coisa. O que é que Emicida sai na mão? Um raminho de arruda. Ele entrou no palco com um ramo de arruda, saiu com o ramo de arruda, levou pra... Ai, deve ser algo muito importante pra ele. muito cara. importante, velho, pra ele. Ainda bem que o cara dá, mas imagine, não vai ter o show do Emicida por quê? Faltou a arruda. Faltou a produção, mata a produção. O cara não quer nem saber, né? E eu acho que ali da lista toda, acho que quem não conhecia foi o que menos deu a depender importância ali. Sim, tipo, é uma arruda. Nem vai saber que é um não tem enfeito, arruda. bota uma flor no lugar lá. É isso, velho, já teve. Mas assim, essa ideia que você falou, tá sendo feita uma pesquisa que vai virar um livro sobre Feira Noise. Bacana. Tem uma galera aí já trabalhando, que foi uma galera que é da Cervejaria Sertões. Está sendo conduzida essa pesquisa por Ludmila e Matheus. E chamou todo mundo que já participou de produção de festival, entrevistou todo mundo e tal, e está montando. É um projeto de pesquisa que tem tudo de virar um livro. E essa coisa do histórico já era um desejo nosso, tipo um museuzinho ali com ingressos e notícias, camisa, tem a roupa do motoboy de 2015, 2017, né, que era nós somos tudo isso mesmo, o slogan, né, da comunicação. E aí tinha um motoboy, e aí o cara que fez, que é Sérgio Magno, Eu conheço o Magno. pensou a viagem toda, e aí quando chega faltando 2 semanas no festival, ele fala assim, véi, tem que fazer a roupa do motoboy, bicho. As pessoas o motoboy tem que aparecer lá igual tá no desenho. Aí eu, véi, isso vai dar trabalho, não sei o quê. Véi, você me autoriza a fazer isso? Autoriza, mas eu acho impossível. Aí no dia do festival tava o cara lá de motoboy com as tagzinhas das bandas e tudo mais que ele fez. Aí tem a roupa, tem um monte de coisa que tem. E realmente, a gente quando começa a fazer, a gente não pensa na memória disso, né? Mas é algo importante mesmo. Ainda mais 10 anos. Exato. Tá para sair uma... E que pode ser lançado no próprio festival. Sim. No 11. No 11, tem que ter o museu. A gente ia fazer na edição de 2019 lá do Area Hall. Mas, como eu lhe falei, a gente sempre inicia o festival pensando na edição perfeita e depois vai adequando de acordo com o que a gente consegue executar. Mas era uma ideia de ter a memória do festival lá, mas isso vai acontecer ainda. Bacana. Eu acho que a pergunta que eu sempre faço é, diretor, a gente tem quanto tempo? Estouramos tudo. Mas tá tranquilo, deu pra conversar bastante. A gente passou pelo Dope Smoke, passou pelo Feira Noise, Pelo Coletivo, Banana. pelo Banana. E Pela você parte tem muita musical. mais história que a gente pode trazer aqui pra gente continuar, viu? Com certeza, Acho eu que acho a que gente esse tem que bate-papo aí, a broderagem A também. broderagem, Feira junto, Pod, né? Feira Noise, entendeu? Pode Acho que é articular aí o eu acho Roça que é Saúde pra vir pra acho cá. que é um que- pouco Não, disso Roça também, Sound entendeu? já tava na lista pra ser Ah, eu convidado. vou falar logo, acho que tá Roça Saúde, se não tô enganado, tá Júlia. Júlia também. Então, eu acho que tem mais nomes aí na sequência também, para justamente poder trazer e movimentar essa parte cultural em Feira de Santana. Eu acho que não é só do ponto de vista da música, mas dos mais variados eixos culturais que é possível, entendeu? Eu acho que é um pouco disso. E eu faço o convite porque assim, você já é parceiro de Alan, o diretor, e eu acho que fica aberto para quando tiver esses eventos e precisar
de um ambiente de comunicação, a gente vai sempre estar à disposição para trocar uma ideia, para poder divulgar, porque assim, o Feira Noise é um evento que impacta todo mundo aqui, acho que ela de uma forma muito mais intensa, a gente como espectador poder ter isso eu vi isso fora, agora a estrutura que eu vi, até com passaporte estilo Lollapalooza, como o pessoal gostou de colocar, Exato. foi um E a processo questão muito dos bacana. dois palcos, eu acho que foi algo bacana, de você não ter Intervalo. não tem né? intervalo. Você tá em um, vai pro outro, tá em um, vai pro outro. Se entendeu? você Isso dá uma souber que eu tenho vontade de dinamicidade. ter 6 palcos, Ah, isso é Com maravilha. certeza, eu acho que esse é o caminho. eu tenho vontade de fazer. Claro que eu sei que é umas coisas que vão acontecendo Naturalmente. ano a ano, aí o festival vai ganhando espaço, vai crescendo, mas minha vontade é que o espaço do festival ele consiga ter mais diversidade ainda, entendeu? Mais palcos, mais coisas acontecendo, porque é o tipo de festival que eu gosto. Eu gosto de ir para festival que eu tenha 40 atrações para eu ver e eu fico escolhendo porque... Pra onde eu vou, pelo amor de Deus. Eu já fui para eventos assim, tipo, por exemplo, eu fui para um festival em Goiânia que tinham 4 palcos, fora a parte dos DJs. E era uma loucura, porque era simultâneo, sabe? Aí eu vi um pouco de um show, e aí eu saí, eu queria chegar antes de começar o festival, eu só saía depois da última banda, que eu queria ver tudo, uma agonia do nada, que eu gosto disso, né? De ver show, eu gosto de ver performance. E é onde eu conheço um monte de artistas, por exemplo, vários artistas que já veio pro Feira Nós eu conheci indo para festival também, vendo... E aí eu fico, pô, a galera de feira vai gostar disso aqui. Vai. E aí é nessa lógica também, né? Não só do meu gosto, mas de também querer mostrar e também criar relações com a cidade, né? Desses shows e tudo mais. É, legal. Bacana. Diego, vamos fazer Vamos um lá encerramento? sim. Pessoal, essa foi mais uma edição do Feira Pod. Estivemos aqui hoje com o Joilson Santos, que trouxe novidades do ponto de vista do eixo musical, do eixo cultural da cidade de Feira de Santana. Se você quiser saber mais sobre o Feira Nós, sobre o Banana Atômica, sobre os souvenirs que apareceram aqui, podem acessar o nosso link, as nossas... Na descrição do nosso exato, do vídeo e também nossas redes sociais. no nosso Instagram, Telegram, vocês já sabem como manter contato com a gente, está tudo aí na descrição. Segue lá, comenta, compartilha. Foi isso. Obrigado, Joilson. A casa está aberta. Quando quiser trazer novidades, tamo junto. Obrigado, Feira Pod. Feira Pod é foda, viu? Parabéns aí pelo projeto. Feira Pod, Feira Nós, tamo junto. Forte abraço. Valeu, galera.